batia 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de 2 metros, 2,5 metros. Bem-vindos ao 69º episódio do Folha Seca. Hoje temos connosco o Alexandre Matos, CEO de Negócios de Futebol e Áreas Nacional e Internacional do Atlético Paranaense. Alexandre, bem-vindo ao Folha. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Começaste a tua carreira no América Futebol Clube, clube do teu município natal, a Belo Horizonte, em 2005. Dos 7 anos em que estiveste no Coelho, os primeiros 2 anos e meio, 3 anos foram passados como voluntário, auxiliando o António Baltazar, superintendente do clube, até ao dia em que passaste então para diretor adjunto do futebol. Quando chegaste ao Coelhão, ao América Mineiro, a verdade é que o clube vivia talvez o pior momento da sua história, estando próximo da falência, e é nessas alturas que por vezes acabam por surgir então mais oportunidades para pessoas como tu, que na altura estavas ávido de conhecimento e de experiência, e portanto isso permitiu-te envolver-te bastante no dia-a-dia do clube, em todas as áreas. Se pudesses voltar atrás, sabendo o que sabes hoje, como poderias eventualmente ter criado ainda melhores bases enquanto executivo de um clube de futebol, enquanto um gestor executivo? Ô Pedro, você falando até trouxe, né, uma lembrança, né? É bom escutar, né? Lembrar sempre da onde a gente começou, né? Da dificuldade, né? E eu fui, se me permite aqui, já vou até fazer aqui, né? Eu fui atrás do meu sonho, né? Tá dando para ver, eu não sei se a É, capa, né, sim, está. tá com fundo. Exato, está confuso. Sim, deixa eu tirar aqui o de fundo. Agora sim, agora dá para ver que Sim, tudo sim, começa sim, com. sim. É o livro que eu escrevi exatamente porque as pessoas ficavam perguntando bastante, né? Olha, como que é para entrar no futebol? Como que é para ser um diretor executivo? Como que você começou, né? E você contou aí de maneira resumida todo o histórico ali do início, né? O início foi atrás do meu sonho. Eu trabalhava com a academia de ginástica em Belo Horizonte, minha cidade natal, e aí eu conheci o Antônio Baltazar, disse para ele que já sou formado em administração com gestão em esporte, tinha um sonho enorme de entrar no futebol, e ele me possibilitou isso como um assessor dele, geral do clube, né? Então, fazia de tudo e foi uma baita de uma escola para mim. Talvez o momento de dificuldade do América, e na dificuldade a gente cresce muito, né? Eu sempre digo que o jogador, principalmente, as equipes são formadas muito na dificuldade, nas derrotas, né? Que as vitórias elas vêm da maturidade. A maturidade é na pancada que se aprende, né? E foi assim comigo. Eu acho que aquela dificuldade que o América vivia de estava sem divisão nacional, tinha 7 meses de salário atrasado, possibilidade remota de receita, estava jogando segunda divisão de Campeonato Mineiro. Então, aquilo tudo, na dificuldade, foi moldando o profissional que hoje eu tenho a felicidade de ser. Né? Obviamente que tem muito ainda que aprender, a gente cada dia aprende no futebol. Mas eu te diria que aquela escola foi fundamental. Então, se eu voltasse lá atrás, talvez hoje com a maturidade, né, que a gente que adquiri, né, a experiência que adquiri, isso já são aí 17, 18 anos atrás, né, 2005 que eu comecei, né, então talvez desse um pouquinho mais de tranquilidade para dormir, sabe? Porque o futebol faz a gente, principalmente os executivos, os diretores, a parte diretiva, que trabalha arduamente para fazer o melhor e muitas vezes com uma dificuldade enorme. E mesmo assim depende do resultado dentro de campo para conseguir desenvolver o trabalho. Então, assim, vai até ali aquilo que eu consigo fazer. Dentro de campo, não. Dentro de campo aí já não cabe a nós, né, dirigentes. Então, o sofrimento, talvez, os anos de vida ali, de muita energia despendida, com aquilo que hoje, com a maturidade, eu sei que calma, que vai chegar calma, que a gente ajusta por esse caminho, calma, que a gente pode ir nesse outro caminho. E naquele momento, aprendendo tudo e querendo vencer, querendo ganhar, querendo fazer as coisas para ontem, tem que entender que tem um processo. Claro. Então, essa maturidade me fez entender o processo e muitas vezes ainda continua, ainda na derrota, machuca, fica sem dormir, mas muito mais tranquilo de entender que o processo é esse e que, no fim, se você fizer o processo correto, você tem uma possibilidade das coisas acontecer, né? Não é certeza, mas a possibilidade. Talvez essa maturidade interna de cobrança minha
eu modificaria. Agora, o restante, só tenho a agradecer, porque foi uma escola de um tamanho enorme, e quando eu saí dali para o Cruzeiro, aí já mais preparado, né? Mas o Cruzeiro já foi uma situação mais tranquila, né? De entendimento, com uma outra realidade, um clube que estava bem estável, bem em uma outro degrau, né? De nível, né? Então eu estava muito bem preparado. Acho que por isso que eu consegui aí desenvolver minha carreira. E a verdade, tu já traçaste um bom perfil do momento que o clube vivia na altura, portanto não há muito a acrescentar. Talvez apenas o facto de que, conforme referiste, o clube nem sequer estava nas divisões nacionais, entretanto conseguiu chegar à Série C e no momento em que saíste do clube, apesar de o clube ter sido despromovido na altura nessa temporada à Série B, a verdade é que o clube já tinha atingido a Série A. A pergunta muito genérica, que talvez exija uma resposta um pouco mais aprofundada, mas é como é que se reconstrói um clube? Ou seja, fazer toda essa reconstrução que tens vindo a falar. Eu vou te dizer que eu, até hoje da minha carreira, eu participei muito mais de reconstrução do que pegar um clube estável, como eu peguei agora o Atlético Paranaense. Que talvez tenha sido, talvez não, foi o único projeto que eu peguei para acrescentar algumas coisas, mas já com os processos, com a estabilidade, tudo bem enraizado, que é o Clube Atlético Paranaense que eu estou hoje. Mas o América era reconstrução, o Cruzeiro, uma reconstrução técnica, não do clube, técnica, tinha processo, tinha as coisas bem definidas, estrutura, mas a reconstrução técnica do elenco, e a gente fez, eu posso falar passo a passo, e no Palmeiras, uma reconstrução de tudo, desde categoria de base, estrutura, elenco, resgate da autoestima de torcedor. Então, foi uma situação global de tudo, o Palmeiras, e depois no Atlético, uma reconstrução técnica junto com processos também, né? E aqui no Atlético Paranaense, não. Atlético, eu falei Mineiro antes do Atlético Paranaense. Né? Eu te diria que o primeiro ponto é saber aonde você quer chegar. Qual o plano? O que nós queremos? Nós queremos estabilidade, nós queremos formatar uma base forte para daqui 2, 3 anos revelar alguma coisa. Nós queremos subir um patamar em nível de estrutura, de processo. Então, primeiro ponto, você tem que saber o que você quer, certo? Claramente isso. Infelizmente, no futebol, nem todo mundo sabe o que quer. Simplesmente entra no time, vê a camisa e fala, eu quero ser campeão de tudo. Ok, mas como é que você vai ser? Segundo ponto, como que você vai chegar lá? Né? Você tem que formatar, olha, eu vou chegar lá reconstruindo a categoria de base. Olha, trocando profissionais, buscando melhores profissionais, construindo melhores alojamentos, melhorando a estrutura. Olha, as questões dos processos de captação, de avaliação, sabe? Criar os processos. Então, como eu vou chegar lá? E depois ter a convicção do caminho. Sabe-se que o futebol não é da noite para o dia. Quantos projetos, às vezes, os profissionais, e isso eu senti na pele no Palmeiras, eu preocupei tanto com presente e futuro, limpando o passado, pagamento de dívidas, etc., que chegou um momento que a maturidade ela viria, como veio no Palmeiras hoje. Mas, às vezes, as pessoas como eu, que criou aquela raiz, criou a pedra fundamental lá atrás, passou por tanto desgaste que fica inviável chegar junto da maturidade do projeto. Então, é entender o que você quer. Você quer fazer o agora? Às vezes o presidente, o dono, não importa, vira e fala assim, olha, eu quero fazer agora, eu tenho mais um ano de mandato, eu preciso ganhar alguma coisa agora. Então, meu amigo, vamos atropelar os processos, fazer o negócio acontecer. Ou, vamos fazer com calma, nós temos 3 anos, talvez mais uma reeleição, ou no caso agora com a nova lei do Brasil, a SAF, que tem dono, né? Vamos fazer um projeto de 10 anos aqui. Ok, a gente sabe que no futebol, principalmente brasileiro, com muita pressão, às vezes isso é utopia ficar falando isso, mas você precisa entender isso. Faça um diagnóstico do clube institucional, como é o momento dele, como é o momento político, ou se é dono, qual o objetivo do ano, qual o objetivo dos próximos 5 anos. Saiba como chegar lá e, mais que tudo, tenha convicção para fazer a manutenção disso. Esses 3 caminhos precisam estar muito bem detalhados com você, executivo de futebol, e as pessoas acima de você, e, claramente, para toda a sua cadeia de equipe de trabalho. Se você conseguir fazer isso, você consegue desenvolver e reconstruir uma equipe.
Já levantaste um pouco o véu dessa experiência também, e que foi o Cruzeiro, porque entretanto, em 2012, passado aproximadamente 7 anos de estares no América, mudaste de clube, ainda que dentro do próprio município, transferindo para o Cruzeiro. Na altura, tal conforme também já vinhas referindo, também não era uma missão muito mais fácil, no sentido em que o Cruzeiro tinha terminado a temporada anterior apenas 2 pontos acima da linha d'água, a ponto de ser rebaixado, despromovido à Série B, e portanto dificuldades financeiras também era o cenário no clube, salários em atraso, algo que não acontecia há mais de 20 anos. Naquele momento o clube não tinha investimento. A verdade é que na temporada seguinte o clube ficou ao meio da tabela, e em ambas as temporadas subsequentes o clube sagrou-se bicampeão. Uh, Algo que já te ouvi dizer é que formaram no clube uma capacidade de relacionamento no mercado para construir esse clube bicampeão. Poderá dizer-se então que o domínio do mercado é fundamental para alcançar o sucesso desportivo? Eu diria que é uma das funções do executivo de futebol, fundamental, né? Relacionamento, né? Você ter a capacidade de que o mercado converse com você, independente de que o jogador esteja ou não ao seu alcance. Mas você está sabendo das coisas, você está sabendo das possibilidades, e aí cabe ao executivo ter a criatividade, né? Eu lembro uma icônica contratação foi do Dedé, né? O Dedé disputado ali por clubes da Europa, Paris Saint-Germain tinha feito proposta, Bayern de Munique feito proposta, mas o Dedé tinha uma vontade ainda de estar no Brasil, não tinha aquele desejo de ir para fora naquele momento, e o Cruzeiro conseguiu, né? Eu sei da importância ali de eu ter ido e tal, mas o Cruzeiro conseguiu ter criatividade para contratar o Dedé, que foi fundamental ali para esse, não só esses 2 títulos, e depois outros também. Eu vejo que o relacionamento é tudo, não só no futebol, mas na vida, né? Você ter o relacionamento, você sai na frente, né? Em um mundo tão competitivo e tão globalizado, com tanta informação mudando a toda hora, com rede social, internet, etc., se você consegue se atualizar e as informações chegam a você, você consegue criar o seu plano e consegue sair na frente e beber água limpa. E quem bebe água limpa tem a possibilidade maior de sucesso. Eu acho que ali foi fundamental para mim essa questão do relacionamento. Eu acho que a gente conseguiu criar um plano diretor muito forte de relacionamento que possibilitou o Cruzeiro atrair jovens atletas e as coisas deram super certo com todos lá e o Cruzeiro sagrou-se campeão. E foi fundamental esse relacionamento com o mercado. Quanto a ti, acaba também por ser muito importante que o clube seja a primeira opção de mercado na cabeça dos jogadores e dos agentes. Algo que não acontecia, por exemplo, quando chegaste ao Cruzeiro, porque isso, na verdade, acabará por permitir ao clube optar por entre vários jogadores com base na premissa técnica, na questão técnica. No caso da Raposa, na tua visão, o momento da grande viragem acabou por acontecer quando conseguiram mostrar aos adeptos, aos torcedores, e ao próprio mercado em geral, que a abertura do Mineirão em 2013 iria agregar um valor muito grande ao projeto do clube. Porque isso acabou por ajudar-vos a convencer os jogadores, os seus agentes, os familiares, de que ali seria, como dizes, a bola da vez. Porque conforme referes, e novamente também como acontece com as pessoas, que têm também os seus altos e baixos, os clubes também têm os seus ciclos e, portanto, esse é um ponto que me parece também fundamental até para se ter a convicção no momento de convencer um jogador e o seu entorno, não é? A sua entourage, os seus familiares, agentes, a assinar pelo clube, não é? Essa convicção de que o ciclo irá alterar-se e que o clube irá sair na frente. Você sabe que, na verdade, você tem que vender um sonho para o atleta. Qual o sonho para o atleta? Quando você vai contratar um atleta, você tem que claramente demonstrar para o atleta aquilo que ele pode alcançar vindo para o seu projeto. É certeza? Não, mas você tem que demonstrar como ele vai alcançar isso e demonstrar que ele pode isso. Através, obviamente, você usando as suas armas, sua estrutura, sua camisa, seu elenco, seu time, etc., seu poderio de pagamento em dia, etc. Isso tudo agrega. Mas não é só a questão financeira, isso é fundamental entender. Muitas das vezes, em alguma contratação bem difícil que eu participei, o dinheiro era um dos fatores muito importante, mas não era o mais importante. O mais importante era demonstrar todo um ciclo que o atleta poderia cumprir e depois seguir um outro caminho que era o desejo, o sonho do atleta.
Então, se você demonstrar para ele, quando ele chega, e aí eu falo do Ricardo Goulart, um exemplo, que foi um que Deus abençoou, tudo que conversamos foi acontecendo passo a passo. Quando o Ricardo foi para o Cruzeiro, tinha a possibilidade de outras equipes pagando até mais salário para ele. Só que passo a passo a gente foi demonstrando para ele como ele iria ir para o Cruzeiro, que ele iria jogar, que ele iria ter a possibilidade futura de sair, que iria ter uma possibilidade de seleção. Isso tudo foi ocorrendo com ele. Agora, quando eu já estava no América para buscar o Euler, filho do vento, o Euler, né? Já num momento diferente de carreira, mas com possibilidade de ir para os Estados Unidos, possibilidade de algum clube, e o América naquela situação de segunda divisão de Campeonato Mineiro, o foco do Euler era a família. O foco do Euler era entender o momento dele familiar, de estar próximo da família, de estar num clube que revelou, de continuar no clube, se fosse o caso. Então, assim, cada um você tem que detectar aquela necessidade do atleta. E não necessariamente só o lado financeiro, que é óbvio que é importante, mas não é a necessidade fundamental, em muitos casos, do porquê o atleta vinha ao clube. E isso aconteceu muito ali naquele Cruzeiro bicampeão, e o restante da história já está contada. E também é importante dizer que algo que consideras fundamental para convencer os jogadores passa muito por não enrolar, não vender sonhos que não são verdade, não é? Informar o jogador do que é ou não é possível, aí a possibilidade de tudo dar certo acaba por ser muito maior, não é? Você sabe que isso eu aprendi muito na América, na minha escola, minha faculdade, meu mestrado, foi tudo da América, né? É muito simples trabalhar no futebol e lidar com os jogadores. Às vezes quem está de fora acha que é difícil, etc, etc, etc. É olhar no olho, falar a verdade, não prometer nada que você não vai cumprir, não fazer nada que depois eu olho sabendo que não vai ter como. É muito simples. O jogador quer a transparência e a verdade. E um não, sendo não mesmo, pode naquele momento ter uma chateação, mas logo depois vem pô, esse cara foi correto comigo. Não é assim. Então, isso é fundamental para um executivo de futebol. Que quer trabalhar no futebol, não enrole, não faça promessa que não vai cumprir. É muito melhor você já detectar logo, olha, isso eu vou conseguir, isso eu não vou. E a sua relação ela fica verdadeira, e quando ela é verdadeira, você consegue cobrar, você consegue impulsionar, você consegue melhorar contrato, mas você consegue falar não e ninguém ficar emburrado, por causa dessa transparência que foi desde o início da relação. Há pouco falavas do facto de estares bastante habituado a ter projetos muito desafiantes, e a verdade é que em 2015 o projeto que se seguiu após 3 anos de Cruzeiro e depois, lá está, de teres visto o clube a sagrar-se bicampeão, acabaste por te deixar conquistar pelo convite que te tinha sido endereçado na altura pelo Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras. O Verdão, novamente, não estava numa situação assim tão diferente daquela que encontraste no Cruzeiro, ou seja, tinha terminado a temporada anterior com os mesmos 2 pontos acima da linha d'água, vinha de 2 anos deficitários, financeiramente, naturalmente, tinha 89 jogadores com contrato profissional, situação que levou 3 anos e meio a resolver, acabando depois apenas 7 atletas por permanecer no clube. O que é interessante aqui também falar é que, passado de uma semana da tua entrada no clube, disseste ao Paulo Nobre que o clube tinha de ter coisas básicas, como um local para os jogadores dormirem, um refeitório, um software com dados de GPS dos atletas, indicações às quais ele respondeu que iriam construir o que tivesse de ser construído. Foi esse o início da construção de todo o processo, não é? Academia de futebol, todos os processos, contratação de profissionais de excelência, demissão dos amigos dos conselheiros. É isso aí. Isso custou caro lá na frente para mim, né? Mas assim, o Palmeiras foi um trabalho único. Por quê? Porque é uma camisa que ainda continua sendo o maior vencedor nacional do país, já era naquele momento, ou seja, uma história gigantesca. Um clube com 19, 20 milhões de torcedores, ou seja, são nações aí na Europa, até, né, na América do Sul, né, 20 milhões de torcedores. Um clube que politicamente é italiano, então muita pressão política, muita confusão política. É um clube que estava vivendo um momento não de 2 anos, mas de mais de uma década, desde 2002, quando o Palmeiras caiu pela primeira vez para a segunda divisão, depois caiu novamente em 2012.
mas era um clube que vivia passando ali 12 anos de muita dificuldade técnica, financeira, de investimentos, e num estado onde os rivais, Corinthians, São Paulo, Santos, vinham ganhando muito título, vinham sempre tendo jogadores, vinham tendo uma categoria de base. Categoria de base, eu não vou falar que inexistia, porque ela existia, mas não tinha, nunca teve em toda a sua história de mais de 100 anos, categoria de base e excelência no Palmeiras. Então você conseguir, não sozinho, tá? Mas eu sei precisa ter um que vai impulsionando, que vai fazendo as pessoas, que vai liderando os processos. E sei da minha importância ali dentro, mas você conseguir, ao mesmo tempo, estruturar, pagar dívidas, conseguir investimentos, refazer uma categoria de base, refazer um elenco profissional, refazer um crédito que estava com um descrédito enorme no mercado, criar processos enraizados que independem das pessoas. Eu saí do Palmeiras em 2020, no final de 2019. Os processos estão lá até hoje, ou seja, foram enraizados dentro do clube. Você criar isso tudo e dar certo como deu, com títulos, né? Conseguimos ganhar, na minha época, 3 títulos. Palmeiras que estava habituado a brigar para não cair no Brasileiro há mais de 10 anos. Fiquei no Palmeiras 5 anos. 2 títulos nacionais, um vice-campeonato, um terceiro lugar, uma Copa do Brasil. Depois, a maturidade do projeto que gerou campeonato Libertadores, vários títulos de categoria de base, vários jogadores saindo. Isso tudo foi realmente icônico, né? Foi um case maravilhoso que várias pessoas participaram, né? E, obviamente, comandadas pela cabeça ali do Paulo Nobre, que blindou muito, depois o Maurício Gagliotti. Então, acho que foi um projeto que ainda tem um legado gigantesco que vem acontecendo e as coisas aconteceram da maneira que tem que ser. Por quê? Gestão. Gestão foi fundamental. Foi muito interessante focares as origens italianas do clube no aspecto político. A verdade é que acabas por realçar que quem trabalha no Palmeiras está preparado para trabalhar em qualquer clube do mundo, porque na verdade no Palmeiras tudo se torna maior, há mais, comparativamente aos restantes clubes em que tinhas trabalhado, há mais especulação, independentemente do ano glorioso que o clube possa viver, há sempre pelo menos uma crise que há que resolver. Aquilo que eu também gostava de te perguntar é se, na tua visão, esta cultura organizacional é mutável com o tempo, com um planeamento de longo prazo, ou se é algo intrínseco à própria organização. Especificamente no caso do Palmeiras, eu não acredito. Acredito que está enraizado. O Palmeiras não vai, na minha opinião, por tudo isso e pelo momento que está vivendo de muita organização, o Palmeiras constituir, por exemplo, uma SAF, né, que a Sociedade Anônima do Futebol, né, que tem a SAD aí em Portugal, né? Não acredito. Mas no futebol brasileiro, sim. A gente já vê grandes equipes, a grande esmagadora maioria dela por causa de dívidas, né, tirando o futebol, o departamento de futebol e vendendo esse departamento a empresas que vão fazer de maneira diferente fora da política, né? É o caso do Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia agora com o Manchester City. Você já tinha uma SA, que é uma empresa, que é o caso do Red Bull Bragantino, né? Então, eu acredito que sim, mas equipes como Palmeiras, como Flamengo, como Corinthians, eu acho muito improvável que se passe ali num conselho, que tem que se buscar aprovações, por toda a cultura enraizada, pelo menos no médio prazo, eu não enxergo isso. Se acontecer de um clube desse entrar numa crise financeira monstruosa por muitos anos, pode ser que a salvação seja essa cultura organizacional transformar e fazer uma SAF, e aí o SAF tocar de maneira diferente, fora das questões políticas. Mas eu não vejo isso acontecer no curto prazo, especialmente nessas 3 equipes. Achas, portanto, que um clube não adotando o modelo de SAF dificilmente, por exemplo, no caso do Palmeiras, conseguiria mudar este tipo de cultura, não é? Organizacional. Eu acho muito difícil, e acho muito difícil um clube como o Palmeiras, como o Corinthians, como o Flamengo, equipes que têm uma organização boa, ser aceito internamente, essa equipe ser vendida, né? Agora, se tivesse num momento como, por exemplo, o Palmeiras de 2012, 2013, 2011, que o Palmeiras estava num processo de falência quase, né? De não pagar luz,
Aí sim, eu acredito que aí a salvação é a SAF, aí pode acontecer, mas eu não vejo o Palmeiras acontecendo isso, por tudo que foi enraizado lá atrás, acontecendo isso no prazo aí médio ou longo. Acho até impossível que isso aconteça. E confessas não ser um profissional que, quando chega a um clube, exige que as pessoas, a metodologia utilizada, os processos praticados, as normas em vigor, etc., se adaptem a si? Tu é que acabas por te adaptar à instituição. Falamos apenas de uma questão de estilo ou acreditas que essa seja uma condição necessária para se alcançar o sucesso desportivo? Você sabe que isso vem muito ali na maturidade ali do América, né? Quando eu entrei no América, muito jovem, né? Querendo mudar o mundo, mover o mundo, né? E não é assim, né? Às vezes você tem, às vezes não, você com certeza encontra pessoas nas organizações que a gente chega, né? Que às vezes estão desmotivadas, estão precisando ali de um carinho, estão precisando de alguém que para dar responsabilidade para ela, para crescimento, ou até uma mudança de local, né, de trabalho, de responsabilidades, pode motivar as pessoas. Né? Então, sempre que chego, procuro pelo menos entender, fazer um diagnóstico rápido da instituição, né, como é que é a cultura, o DNA, como é que são os processos, quem são as pessoas, né? E aí sim, com o tempo, a gente vai conhecendo cada um e vai possibilitando ou não dessas pessoas ter o crescimento natural. Da minha chegada no Palmeiras, principalmente da categoria de base, eu entrevistei, eu conversei com dezenas de pessoas, dando a possibilidade de mudança de algumas que já estavam desgastadas, motivadas, que não estavam rendendo. Algumas conseguiram permanecer, outras não, e seguiram um outro caminho natural. Então, eu acho que o caminho natural é esse: fazer um diagnóstico, conhecer as pessoas e aí sim tomar as providências que tiver que tomar. Isso também é muito importante, não é? Porque normalmente nós falamos, as pessoas costumam concentrar-se quando alguém chega a um clube em todas as pessoas novas, os profissionais novos que podem chegar. Mas na verdade, até para a própria felicidade, e participação de toda a gente no clube, é muito importante fazer esse diagnóstico e ver até que ponto é que os profissionais que já lá se encontram podem assumir ou na própria função ou noutra nova função mais boas responsabilidades, não é? Sim, e conversar. Conversa franca, direta. Há um receio sempre, quando chega um profissional num cargo superior, num cargo diretivo, de que ele vá necessariamente trazer pessoas próximas dele, que trabalharam com ele, de confiança dele, e colocar lá dentro. Alguns profissionais fazem isso, mas não o meu caso. Né? Então, todo local que eu fui, necessariamente, primeiro, diagnóstico das necessidades, diagnóstico cultural da instituição, das necessidades dos profissionais que lá estão, e aí sim, depois desse processo, aí sim, detectar se lá dentro mesmo tem as soluções ou vai buscar no mercado. Eu acho que isso valoriza bastante o clube, aquilo que ele vem fazendo, e isso facilita a própria adaptação do profissional. Porque se as pessoas já conhecem o ambiente e as pessoas estão motivadas, estão integradas, estão junto com você, elas mesmas são fontes de informação para você tomar as decisões e não acontecer de tomar as decisões talvez erradas culturalmente dentro da equipe por desconhecimento. Claro. Então, você ter essas pessoas com você, e se você consegue isso olho no olho e com trabalho, nunca gritando, nunca se impondo, porque eu sou isso, aquilo, eu que vou mandar, não, não, não. Aí você cria o caos. Você tem que criar um ambiente de trabalho leal, ambiente de trabalho propício, leve e, acima de tudo, profissional para o bem comum. Esse bem comum você só consegue agregando pessoas e não botando medo nas pessoas. Claro, claro, claro. E mantendo-nos nos recursos humanos, o grande segredo de todos os títulos que conquistaste passou por uma equipa de trabalho formada por pessoas melhores do que tu, dizes, e que aquilo que fizeste consistiu em ligar essas pessoas, criar fluxos de informação e impulsionar a sua mobilização e a entrega da sua melhor versão para a instituição. A gestão de pessoas e do ambiente, na verdade, para ti representa entre 70% a 80% do êxito alcançado num clube, sendo ao mesmo tempo a maior dificuldade de um executivo de futebol. Porque, como dizes, a pessoa acaba por ter de se envolver em vários ambientes, na busca de que todos eles persigam um interesse comum, ou seja, o ambiente dos jogadores, dos agentes, funcionários, dirigentes estatutários e assim por diante. Nesse sentido, como referes, acaba por ser necessário que quem está atrás das câmaras, ou seja, que não é privilegiado normalmente dentro de um clube de futebol, fomente um bom ambiente
para que o ambiente do elenco, do plantel, seja ótimo e, consequentemente, o projeto tenha sucesso, não é? É por isso que defendes que estas pessoas são realmente fundamentais para o êxito desportivo. Eu chego sempre a dizer, quando estou participando de algum fórum, quando eu estou dando uma palestra ou dando uma aula de gestão, eu uso uma frase que é cuide dos invisíveis, né? Os invisíveis são essas pessoas que geralmente estão por trás de tudo, são as pessoas fundamentais que elas escutam, que elas sentem o ambiente, que elas formatam o ambiente, e essas pessoas geralmente elas não têm talvez na cabeça de alguns a relevância necessária. E para mim isso é um erro muito grave. Eu acho que quando você cuida de todos, você está cuidando de si próprio, você está cuidando do projeto. E cuidando do projeto, a alegria de um, sucesso de um, é o sucesso do todo. E o todo é o que você busca do sucesso, do título, do clube, etc. Então, a partir do momento que o seu ambiente ele está integrado e todos na mesma sintonia, sentindo quando precisa sentir nos momentos de dificuldade, mas na alegria também, todos da mesma maneira, na alegria, esse ambiente está propício ao sucesso. Se você tem as dificuldades de um no alto pico de satisfação, outro com um alto pico de não satisfação, outro com picos de acordo com aquilo que seu ambiente está um caos e dificilmente você vai conseguir fazer com que todos trabalhem para o mesmo objetivo, consequentemente, dificuldade para alcançar sucesso. O executivo de futebol ele é um link de todo o ambiente de trabalho. O executivo ele linka o departamento jurídico, o recursos humanos, o marketing, a comunicação, o elenco, a comissão técnica, a categoria de base, o clube social, a logística. Então, ele toma a rédea, as decisões de basicamente tudo que acontece dentro do entorno. Ou ele filtra ações para que não tenha choque de departamentos, que tenha choque de informações contrárias, e esse executivo é o link disso tudo. Então, é fundamental que ele tenha, primeiro, um equilíbrio emocional muito forte. Nós trabalhamos com paixão. O jogo é uma paixão. Então, você tem que ter um equilíbrio muito forte em todos os momentos, nem euforia demais e nem tristeza demais. Você precisa ter relacionamento de entender com todos os que você está conversando. Com esse cara eu preciso conversar mais de uma maneira. Com esse eu preciso de outro. Com esse atleta ele funciona muito da cobrança. Esse atleta funciona muito no apoio. Você precisa compreender as pessoas para fazer isso e os processos. Os processos eles precisam passar com fluxo de informação para que todos falem a mesma língua. Isso é o diretor executivo, um gestor de processo e um gestor de pessoas. Claro. Sendo que para fazer esse link que referias, uma das coisas muito importantes que também já mencionaste ao longo da nossa conversa é a convicção, não é? Porque há tantos imponderáveis, tantos imprevisíveis no dia a dia, que se a pessoa não tiver convicção, dificilmente consegue transmitir a mensagem e linkar essas pessoas, não é? A convicção ela vem daquilo tudo que eu disse, né? Diagnóstico do clube institucional, conhecimento da onde você quer chegar, que isso esteja enraizado em todas as pessoas que participam do projeto, todos falam em sintonia das emoções, em sintonia dos sentimentos, da vontade de fazer o projeto dar certo. Isso tudo é fundamental para ter a convicção. E quando você tem a convicção e mantém a convicção, as coisas acontecem. De um jeito ou de outro, elas vão acontecer. Porque se para você ter convicção, você tem que desenhar todo um processo, tem que desenhar todo um objetivo e ter isso enraizado com todos. Quando você tem a convicção que aquele é o caminho, mantenha a convicção. Não significa que não vão acontecer erros, não significa que não possam ter ajustes por causa dos imponderáveis. Mas a convicção ela facilita as tomadas de decisões, principalmente nos momentos de dificuldade. Claro. E, por outro lado, consideras-te um líder de departamento que sabe dar autonomia à sua equipa de trabalho e, nesse sentido, nem sempre a tomada da decisão parte da tua cabeça, cobrando internamente as responsabilidades devidas, naturalmente, para o exterior acabas por assumir sempre a responsabilidade dessas mesmas decisões, de forma a blindar toda a gente, inclusive os presidentes com quem trabalhaste até agora. Seria esse, quanto a ti, um bom resumo também do que pode ser
ser um diretor executivo de futebol, ser o escudo do presidente? Um líder de um departamento de futebol, resumidamente, você disse aí, é uma pessoa que tem que saber delegar, tem que saber confiar, tem que saber assumir a responsabilidade nos erros, tem que saber compartilhar o êxito e, acima de tudo, tem que saber blindar as pessoas. Tem que saber, opa, o cara errou, opa, vem cá, aprendeu, não cometa, responsabilidade minha. Eu errei. Aquele cara está blindado. Então, esse é o ponto fundamental de um grande líder de departamento de futebol, aliás, um líder em todos os sentidos na vida. E ter a humildade de saber que você não sabe tudo. Ter a humildade de saber que, às vezes, uma pessoa de um departamento que está subordinada a você, a decisão dela é melhor que a sua. E essa humildade de reconhecer isso e dar o mérito para essa pessoa quando necessário, principalmente com os superiores, é o ponto-chave de uma boa liderança. Isso, para mim, é que faz o departamento de futebol, um executivo, ter o sucesso ou não. E falando agora também sobre uma das particularidades do futebol, essa particularidade passa pela inversão de poderes, ou seja, como referes, um jogador ou um treinador tem um poder no público-alvo muito superior a um presidente, e se nos centrarmos na elite do futebol, um salário também muito superior. Já no que diz respeito às vaidades, também como dizes, cada um tem a sua, ou seja, até gostas muito de dizer que o futebol é a vaidade individual e suas consequências. E, portanto, cabe ao executivo, ao gestor executivo de futebol, dosear essas mesmas vaidades, colocar todos no mesmo barco, conforme já falámos, para perseguir o mesmo objetivo, e fazer a ponte com a parte estatutária, onde se encontra também o presidente. E, portanto, torna-se muito evidentemente muito importante o alinhamento constante entre o diretor executivo de futebol e o presidente, não é? Ou seja, caso contrário, muito mais dificilmente nós vemos um jogador a desrespeitar a autoridade do presidente. No entanto, se não houver esse alinhamento, muito mais facilmente vai haver um desrespeito perante o diretor executivo de futebol, não é? Fundamental a hierarquia e fundamental o seu chefe maior ser respeitado por todos. Se você compartilhar de situações que tenham desrespeito à instituição ou ao presidente que representa a instituição, você não é um profissional que vai ser vencedor nesse local. Então, o respeito a tudo não significa que não se erra, não significa que toma-se decisões erradas, não é isso. Mas a figura central, ela precisa ser respeitada. Eu já tirei jogador, e jogador importante, que eu não vou citar para não polemizar, porque o jogador chutou porta de presidente de clube e eu falei, presidente, esse cara não pode trabalhar aqui, esse cara tem que seguir um outro caminho, independente do que a torcida vai achar. E, óbvio, muitas vezes no futebol você não pode externar a realidade. Né? Às vezes já aconteceu de treinador que trabalhava comigo, queria ir embora, e a gente falou que a gente demitiu e tudo. O treinador não estava mais suportando aquele ambiente. Então, muitas vezes um jogador cometeu um erro muito grave internamente e você não expõe o profissional, porque ele cometeu um erro, aprendeu, vai seguir em outro caminho, mas não precisa se externar isso. Então, o ponto-chave de tudo é o respeito da hierarquia, é o respeito das normas, é o respeito à instituição. Se você consegue passar isso, as coisas fluem mais natural. Não significa que nós não vamos ter debates, não vamos ter pontos a serem discutidos. É até bom que isso aconteça em alto nível e com respeito, porque aí é que se chega no acordo do objetivo em comum e como alcançá-lo. Mas, dentro desse contexto, o respeito à camisa, o respeito ao presidente, o respeito às normas, às diretrizes, aos processos, é o que o executivo e todos que são colaboradores precisam executar. Mas isso é curioso, esse exemplo que referiste já te aconteceu na carreira, um treinador querer-se ir embora, mas em vez de ter sido o próprio treinador a demitir-se, foi o clube a despedir, a demiti-lo. Mas qual é que é a vantagem disso? Porque, na verdade, quando um treinador se demite, acaba por não ser despedido. E, por outro lado, o clube também não tem a pressão de despedir o treinador, não é? Então, você sabe que internamente o acordo é feito, a pessoa pediu demissão, segue a vida dela, o clube não fica. Mas o discurso para fora é muito obrigado, o ciclo está se encerrando e tudo.
Isso acontece muito, até para preservação do profissional, né? Algumas vezes pode acontecer, o treinador pediu para ir embora e está seguindo outro caminho, sim, mas muitas vezes o próprio profissional não está preparado para assumir que ele não estava naquela situação, sabe? Desagradável de pressão. E você sente no olhar dele quando você vai conversar, fala assim, olha, nós vamos seguir um caminho separados agora. Aquele alívio de, tá bom, entendeu? Mas o próprio profissional não quer admitir, não, eu consigo segurar e tal. Não é assim. Eu lembro uma história curiosa. Quando nós fomos contratar em final de 2012, início de 2013, o Marcelo Oliveira para o Cruzeiro, treinador. E houve uma rejeição enorme, eu não vou falar 100%, mas próxima disso, da torcida, teve manifestação e tudo, porque o Marcelo ele tinha uma relação muito forte com o Atlético, que é rival do Cruzeiro, né? Ter jogado, ter sido ídolo lá. E a torcida do Cruzeiro preferiu ter o julgamento antes de falar que não ia dar certo aquilo, né? E aí, um momento, o presidente do Cruzeiro, na época, o Gilvan, me ligou e falou, Alexandre, a pressão está muito forte, cara. Eu não sei se dá para o Marcelo vir mesmo para cá, né? Falei, presidente, eu não vou voltar minha palavra, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ele. Se eu sentir que o Marcelo está 1% em dúvida, eu vou deixar ele seguir o caminho dele. E eu liguei para o Marcelo, liguei e falei, Marcelo, está acontecendo isso, você está acompanhando, você é de Belo Horizonte, manifestação na porta de seu treinamento, rede social bombando, torcida com rejeição, vai ter pressão para caramba. Cara, você quer seguir um outro caminho? Alexandre, ele foi firme. Alexandre, não abro mão. Vou continuar, apertamos a mão e vamos ser vitoriosos aí. E por isso o Marcelo continuou, por isso as coisas deram certo. E o Marcelo foi o treinador bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Sim. E ok, muito feliz. No fundo estamos a falar daqueles casos em que o treinador não quer dar a parte fraca e não quer dizer não aguentei a pressão e no fundo pode ser bom para ambas as Isso partes. acontece muito no futebol, muito no futebol. Na verdade, ele tem até um alívio quando a pessoa vem conversar com ele e fala assim, olha, então tá bom, não é isso que eu queria, mas eu vou seguir. Isso acontece conosco também, diretores executivos, acontece em todas as profissões, às vezes o ambiente não está propício e a pessoa às vezes insiste, ela mesma, de não acreditar que é o melhor caminho a seguir, e às vezes a outra pessoa precisa tomar a decisão e as coisas acontecem. E o outro exemplo que referiste, Alexandre, também é interessante, que é quando o jogador bateu na porta do presidente, pontapeou a porta e sentiste que já não tinha condições de continuar. No entanto, em relação a este tema, é um pouco sensível, não é? No sentido em que, como é que geres o equilíbrio entre manter essa rigidez disciplinar, mas ao mesmo tempo fazer valer negocialmente o ponto de vista do clube? Porque é assim, eu vou dar um exemplo. Se o jogador que fica no plantel, no elenco, vê que o outro jogador apenas, entre aspas, por ter ponteado a porta, vai-se embora, e se ele também quer sair, também pode fazer o mesmo. Então, como é que geres este equilíbrio? O que aconteceu especificamente nesse caso? É um jogador que estava muito assediado, queria ir embora, não foi, o presidente falou não, uma, duas, da terceira, ele deu um pico na porta, um chute na porta e tal. Obviamente ele foi recriminado, obviamente ele permaneceu no elenco e obviamente na primeira oportunidade nós vendemos dentro da realidade que o clube necessitava e não daquilo que ele queria. Uhum. Então o primeiro momento é deixar entender o seguinte, olha, o clube, você tem contrato e o cumprimento ou não dele, da saída ou permanência, ela pertence ao clube, amigo. Você quer ir para outro lugar? Ok, desde que o clube concorde, porque ele tem contrato, ele recebe em dia, ele assinou um contrato, ele não foi obrigado, ninguém botou um revólver na cabeça dele, você assina aqui, não. Então, o contrato ele precisa ser cumprido. Se ele causar uma relação onde crie um ambiente para que não fique, e você, como diretor, precisa atuar de maneira clara com ele, olho no olho. Olho no olho. E transparência com todos. Transparência com todos. Olha, essa atitude aqui eu não suporto aqui. Mas essa atitude está fazendo esse jogador sair daqui de uma maneira assim, assim, assado, isso vai causar problema para ele. Ou vai sair na hora que determinar assim. Ou vai permanecer e pode permanecer de maneira que não está satisfeito, certo? Então, vá ser profissional e torne-se satisfeito. Porque senão você não vai conseguir esse prosseguimento aqui dentro e da sua carreira. Então, a melhor maneira de resolver isso é olho no olho. Cara, assim, não. Assim, ok. Assim, não. Isso com todos, independente de posição no elenco, desde dos consagrados ou um jovem que está vindo da base. Se você mantém esse equilíbrio e relação honesta com todos, é fácil lidar com esse tipo de situação e verdadeiro com todos no ambiente.
Fazendo só aqui um à parte, para voltar a focar a questão da base, que falávamos há pouco, dizes sempre que o teu maior acerto no Palmeiras foi resgatar a autoestima do torcedor e o respeito do mercado, e que o teu maior orgulho foi o desenvolvimento da formação das categorias de base, que não era aproveitada, conforme referias, e hoje, como todos sabemos, é muitíssimo respeitada. As viagens da base, por exemplo, eram vistas como um custo e não propriamente como um investimento, e portanto o teu trabalho passou por mudar essa mentalidade paulatinamente, e nisso inclui-se o respeito e o apoio dado aos pedidos do João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base desde 2015. No fundo, aquilo que eu questionava é: o atual êxito da base do Verdão passa pela valorização das ideias dos seus profissionais, precisamente como ocorre com o sucesso nas demais áreas do clube, não é? Ou existe algum tipo de nuance específica no trabalho das categorias de base que achas que merece um relevo especial? No caso específico do Palmeiras, o Palmeiras deixou de ser amador na sua categoria de base, deixou de ser local de favor a amigos, a conselheiros, a empresários que seja, e passou a ser profissional. Passou a ter regras, normas, estrutura adequada, bons profissionais e uma locomotiva, que é o João Paulo, que também era um jovem que tinha que aprender, tinha trabalhado no Vitória da Bahia, também um jovem que foi crescendo junto na sua maturidade lá dentro, mas acima de tudo com respaldo total e tranquilidade de saber que ele poderia fazer as atuações dele, obviamente dentro da ética profissional e da cultura do Palmeiras, e que isso ia ser blindado lá dentro. E que erros iriam acontecer e que pessoas iriam assumir e ele ia continuar o trabalho dele lá. Esse foi o ponto fundamental no Palmeiras. Categoria de base, você divide categoria de base em 3 pontos fundamentais: captação, formação e a transição. Você precisa encontrar o equilíbrio disso, os processos disso e os profissionais adequados para fazer isso. Você precisa ter uma rede de captadores adequada, de acordo com o tamanho do seu clube, de acordo com a disponibilidade financeira do seu clube. Você precisa ter uma formação adequada, que passa pela formação mental, social, física, tática, técnica. Você passa por isso, e quem faz isso são os profissionais adequados para aquilo. Não adianta você ter um junta-junta, ou meia-boca, ou uma coisa dos amigos e tal. Não, não, não. Adequado para aquilo. Estrutura, óbvio, de tudo, né? Estrutura adequada para aquilo. E, no fim, uma transição adequada com os valores, com o momento certo, com o seu profissional, né? Com a sua categoria profissional. Você fazendo esses 3 fatores bem feitos, a sua base vai dar frutos. E ela não vai dar fruto em 1 ano, 2 anos, ela vai dar para 3, 4, 5. O projeto do Palmeiras era para 5, 6 anos. E aconteceu. Né? Depois de 5, 6 anos, a maturidade hoje é um ciclo virtuoso que vai gerar. E a maioria dos clubes que tiveram grandes projetos de base foram assim. Então, acho que esse é o caminho. E aconteceu inevitavelmente porque houve estabilidade, não é? Porque, conforme também já referiste, o João Paulo chegou a ser alvo de 1, 2 tentativas de demissão. Portanto, é fundamental dar estabilidade para que um projeto de longo prazo, médio e longo prazo, possa ser respeitado. Não só demissão, como assédio do mercado em determinado momento. Outros clubes vinham, olha, vou te dar mais dinheiro, não sei o quê, e a conversa franca: João, fica aqui, o que é, qual a necessidade? A necessidade é essa? A necessidade é aquela. E não só dinheiro. Qual a necessidade? Pô, Matos, eu estou com um problema aqui daquilo outro e tal, coisas que não cabe agora dizer, mas que foram resolvidas para que ele tivesse a tranquilidade de resolver o trabalho dele. Claro. E assim foi, e é para mim, sem dúvida alguma, o grande responsável, que trabalhou dia a dia naquilo, obviamente com outras pessoas abaixo dele, outras pessoas acima, que deram todo o suporte para que as coisas acontecessem, e aconteceram. E na altura, quando chegaste ao Palmeiras, algo que te marcou muito foi a tentativa falhada de contratar o Tiago Mendes ao Goiás. Enquanto o São Paulo tentava contratá-lo, ligaste ao seu agente e a um familiar seu, mas eles disseram-te que o atleta queria mesmo ir para o São Paulo, para onde acabou efetivamente por ir, para jogar a Libertadores. Tentaste reverter a situação, até que o jogador recusou, e ainda que, obviamente, os jogadores tenham direito de recusar as propostas, é um direito que lhes assiste, aquela recusa não te convenceu. Recordas-te que na altura o agente ou o pai disseram que o Palmeiras triturava jogadores, e isso entrou no teu coração, a ponto de ter sido importante para que o clube adotasse uma abordagem muito mais agressiva no mercado. A partir desse momento,
passaste a viajar bastante, com muitas reuniões presenciais com os agentes, para os convencer de que o clube já não era, lá está, aquele Palmeiras que não pagava os salários, mas sim um clube que tinha grandes ambições, seja a nível de títulos, seja a nível de venda de jogadores no futuro. E foi logo de seguida que se deu então a contratação do Dudu, não é? Que consideras ter mudado o rumo do clube. Então, não foi a família do Thiago Mendes que falou que ali triturava, né? Foi um empresário, foi o primeiro empresário que eu liguei quando eu assumi o Palmeiras em janeiro de 2015, né? Ele me disse uma frase que me marcou muito, né? Alexandre, você chegou num clube que é um triturador de pessoas. Esse clube triturou todos os atletas que eu pus aí. Eu já vi esse clube triturando treinadores. Tite passou pelo Palmeiras, o Muricy passou pelo Palmeiras. Eu já vi esse clube triturando ídolos do Palmeiras, né? Galeão já foi diretor, César Sampaio foi diretor e tantos outros, né? E eu falei, ok, mas eu quero arriscar, né? Eu estava vindo do Cruzeiro, eu jovem, né? Falei, se der errado, as portas estão abertas em Minas, eu vou seguir um outro caminho, em outro lugar, não tem problema. Mas aquilo me marcou mesmo. E ele tinha razão, Né? O Palmeiras, não que mudou muito, né? Quando se ganha, é um alívio, amigo. O Palmeiras vem ganhando bastante, mas a gente sabe que quando não se ganha, a cobrança ela é proporcional àquilo ali também, né? O tamanho da alegria, da tristeza é até maior, né? Mas o Palmeiras necessitava mudar a autoestima do clube interna e de sua torcida. E o Dudu ele foi fundamental nisso. A história do Dudu ela é muito até engraçada, né? Como o Dudu foi parar no Palmeiras. Naquele momento de uma briga do São Paulo e do Corinthians pelo Dudu, era impensável o Palmeiras citar que um jogador como aquele iria. O Palmeiras estava participando de uma negociação como aquela, né? E eu lembro que eu tinha 3, 4 dias de clube e um motorista ainda me buscando, eu ainda no hotel, né? E um motorista do Palmeiras, um funcionário, não era nem motorista do Palmeiras que me buscava, me disse, né? A gente estava escutando a rádio, um caminho de 5, 10 minutos ali do hotel que eu estava para a academia de futebol, e ele me disse, ele me chamava de senhor Alexandre, né? Depois ficou meu amigo e tudo, mas naquele momento, senhor Alexandre, será que um dia nós vamos disputar um jogador como esse, Dudu, né? Que estava lá o cara, um repórter, dizendo, não, ele vai para o Corinthians, não, ele vai para o São Paulo. E aquilo ali tocou meu coração muito forte, né? Aquilo ali tocou meu coração muito forte. Falei, não, então vamos acabar com isso aqui agora. Ali de dentro do carro, liguei para o empresário dele, e ele, óbvio, me chamou de louco, né? Falou, Alexandre, não tem chance nenhuma. O Dudu quer jogar Libertadores. Pô, o Palmeiras não dá. O Dudu está em outro patamar de carreira nesse momento e tal. E eu disse a ele, ok, mas veja bem, você me deve uns favores lá do Cruzeiro, jogadores seu que eu peguei que estavam em estado diferente, o clube bem, o jogador mal, e a gente levantou. Tá na hora de você me deixa eu conversar com o Dudu. Ele falou, o Dudu tá chegando 5 horas no meu escritório, de lá nós já vamos para acertar com o clube, era o São Paulo, né? O Corinthians naquele momento já estava se recuando. Eu falei, me deixa conversar com ele. Eu arrumei toda uma estratégia, fiz uma camisa número 7, que o Dudu adorava, e foi inspirado para lá, dar o meu melhor, dar o meu coração para vender sonhos para o Dudu, né? Vender sonhos. Falei, amigo, você vai ser ídolo, ícone, vai transformar a sua vida, e isso tudo, graças a Deus, aconteceu. O Dudu é um dos maiores da história do clube, recente, e chega a falar da história do Palmeiras, né? Isso tudo aconteceu, o Dudu apertou minha mão, foi lá no outro clube agradecer, e as coisas aconteceram como tinha que acontecer. E ali foi fundamental, porque ali a torcida começou a acreditar, ali a Crefisa apareceu na porta lá do Palmeiras para ser patrocinador, ali os críticos começaram, opa, tem um negócio diferente, ali os agentes começaram a ligar. O telefone que não tocava começou a tocar. Então isso foi fundamental nesse ponto. Rapidamente que você citou o Thiago Mendes, não foi nem eu que disse isso, o Paulo Nobre disse isso, que todos os 2 anos que eu e Paulo Nobre ficamos no Palmeiras, somente um jogador ele viu não convencer a ir para o Palmeiras, de todas as divididas, jogadores, etc., que nós entramos. E eu nunca disse isso, porque muita gente pergunta, né? Mas você já pegou a informação. Thiago Mendes realmente foi o único jogador que deu não ao Palmeiras, aquele Palmeiras de reconstrução, e foi para o São Paulo. Opção dele, tudo certo, seguiu a carreira dele, está na França, se não me engano, é um grande jogador, né? E seguiu o caminho dele também, mas foi o único, naqueles 2 anos de Palmeiras, que negou a ida naquele momento por um outro projeto.
E, inclusivamente, não apenas mudou também a percepção do próprio mercado, a contratação do Dudu, mas também do próprio torcedor, não é? Que lá está, tal como o funcionário do Palmeiras dizia, quando é que vamos ser Eu capazes? digo, eu digo isso, eu digo que a autoestima da torcida, e aí começou o sócio-torcedor a subir bastante, a autoestima interna dos funcionários, como esse de outros, os críticos começaram a respeitar mais, entender que ali tinha alguma coisa diferente, o mercado começou a respeitar mais, né, e também veio. Eu acho que ali foi esse ponto, e fundamental, que isso eu escutei já do dono da Crefisa, várias vezes depois, a entrada da Crefisa, que é a era Crefisa, né, no momento do Palmeiras, tão vitoriosa, a mais vitoriosa que tem na história, né, já passou, e, na minha opinião, de muito, a era Parmalat, né, ela entrou muito por isso. O dono da Crefisa me disse, olha, quando eu tinha o Paulo Nobre, que é um cara muito bem sucedido na vida, um bilionário, que eu tinha convicção que não ia me roubar. E quando você trouxe o Dudu e outros jogadores, eu falei, agora ali vai ser diferente. Então eu quero participar disso. E aí teve até o agregado de um patrocinador que bateu na porta do Palmeiras, muito em função disso. Então isso foi fundamental. Eu corrijo-me se estiver equivocado, Alexandre, mas eu acho que um dos grandes motivos para as razões do teu sucesso e para a tua ajuda no sucesso dos clubes onde tens trabalhado é muito esta noção de que da importância que tem no futebol toda esta sinergia entre ambições do clube, motivação do torcedor, percepção do mercado de que o projeto é bom, tudo isto tem de funcionar, não é? Como uma bola de neve, e isso está depois na base de todo o sucesso que cada dia vai em crescendo, não é? Isto tudo tem de estar ligado umas coisas com as outras. A sinergia, eu chamo isso tudo de sinergia. A Sinergia, claro, sinergia do ambiente ela tem que estar propícia, e aí as coisas acontecem. claro. Assim como que se a sinergia não tiver, você pode ter o melhor time do mundo. A bola vai bater na trave, não vai entrar, ela vai passar próxima, e você não vai alcançar. Então, você fazer esse ambiente decolar e manter lá nessa sinergia com todos os ambientes que estão torcida, mídia, departamentos, sócios, conselheiros, elenco, comissão técnica, funcionários do administrativo, funcionários do social, funcionários do estádio, funcionários sem treinamento. Você manter essa sinergia de todos com o mesmo energia boa é uma arte Claro. que é difícil, e isso faz a bola entrar. E os agentes de jogadores costumam elogiar-te, nomeadamente a forma como lidas com as pessoas. Da tua parte, defendes que cabe ao diretor executivo de futebol definir uma estratégia e saber utilizar os agentes da melhor maneira para o clube. Qual seria a tua estratégia? Ser honesto. Cara, isso dá, isso não dá. Ó, e agora dá para fazer, dá para o jogador ser vendido, não dá. Ok, eu preciso ser justo. Né? O empresário trabalhou, ele merece ganhar aquilo. O empresário não trabalhou, não merece ganhar aquilo, e fala com ele por quê. Seja franco, direto, honesto, justo, que as coisas andam. E todas as contratações em que estiveste envolvido na tua carreira, novamente, corrige-me se estiver equivocado, tiveram origem num pedido da comissão técnica, da equipa técnica, sendo que geralmente o treinador adianta logo um ou outro nome. Paralelamente, o departamento de análise de mercado procura alternativas e se, por alguma razão, o clube não conseguir chegar a acordo com uma das sugestões do treinador, há que colocar então as tais alternativas à ponderação da comissão técnica ou até eventuais sugestões que o clube receba dos agentes. Sendo que também é importante dizer que no teu caso nunca contrataste um jogador depois de sentires que o treinador preferiria outra opção, precisamente por saber que depois a responsabilidade recai também em cima de ti. E portanto, os jogadores passam todos por uma análise técnica, mas não só, não é? Igualmente, são igualmente apurados junto dos vários treinadores, desculpa, que já tenham trabalhado com o jogador ao longo da carreira, todos os elementos que possam ajudar à avaliação dessa contratação, não é verdade? Existe um processo de contratação, né? Tem vários passos. Né? O primeiro passo de tudo é a demanda técnica. A demanda técnica. O treinador, a sua comissão, olha, a gente tem a necessidade de um lateral ofensivo, de um zagueiro, de um atacante de área, de um atacante de beirada. Demanda técnica. A partir daí, a busca no mercado. Como? Análise de desempenho, analisando juntamente com a comissão técnica,
o mercado, departamento de mercado, buscando as alternativas dentro da característica do perfil que foi passado pela comissão. Vem o outro processo, a negociação em si, o quarto processo. A negociação é possível, é viável, né? Não vão comprar, emprestado, venda, troca, o jogador está livre, quanto de salário, etc. E nesse processo, o executivo ele precisa ter o aval do financeiro, departamento financeiro, nós vamos comprar o jogador, vai custar tanto, vou pagar de tantas vezes, o salário vai ser tanto, comissão vai ser tanto, luvas vai ser tanto. O aval do CEO, né? Que basicamente aí do financeiro, né? O aval do departamento médico, o aval do departamento jurídico, cláusulas contratuais. Olha, às vezes você faz uma negociação, cria uma série de bônus para o jogador e etc., ou para o clube, isso é possível, não é possível, etc., etc. Departamento de registro, a autoridade máxima de todos, que é o presidente do clube, assinar o contrato, dizer que isso pode, que isso está de acordo e tal. A partir daí da negociação feita, se registra o jogador, se apresenta o jogador e aí vem a adaptação. Então, eu citei uma leva de processos para chegar numa contratação. E muitas vezes no Brasil, quiçá mundialmente, o executivo ele é visto como um contratador, não um gestor. Contratador de jogadores. E aí ele é julgado se a contratação deu certo ou não. Agora, tem um processo e muitas mãos nesse processo para fazer aquilo acontecer. A responsabilidade é compartilhada por todos, inclusive pelo próprio jogador, de dar certo ou não. Então, esse entendimento, que se um dia chegar, é que vai fazer as pessoas entender que o executivo ele é aquele gestor de pessoas, de processo, que eu citei várias vezes aqui, que é um link total de tudo, inclusive do processo de contratação. Até porque, por muita análise que se faça, a verdade é que, e por vezes os torcedores esquecem-se disso, muitas vezes, talvez, mas o jogador é humano, não é? E, portanto, tem sentimentos, tem capacidade de adaptação diferentes e, portanto, a responsabilidade dessa adaptação e da performance do jogador, como defendes, é inclusivamente também partilhada pelo jogador, treinador, outro tipo de profissionais, toda a gente que o prepara emocional, fisicamente, técnica e taticamente. Mas também algo de grande relevância aqui é a gestão das expectativas, porque é diferente contratar-se um jogador que seja uma mega estrela ou contratar-se um jogador em que o torcedor quase nem nota, não é, da sua chegada. E, portanto, eu gostava de te pedir se pudesses contar a história do Borja, quando o foste buscar e visitar pela primeira vez a Colômbia, porque eu acho que caracteriza muito bem isto que estamos a falar. O Borja foi de uma demanda, né, técnica, né, da necessidade de um jogador com da característica da função dele, um centroavante, camisa 9 ali dentro da área, né? Ele estava vivendo um momento mágico na carreira. O Borja foi o rei da América, né? Que na América do Sul é a bola de ouro lá que o Messi, Cristiano Ronaldo recebe da FIFA, né? O Borja foi da América, né? O rei da América naquele momento, um jogador muito cobiçado, muito visto mundialmente, né? E o Palmeiras, naquele momento, tendo aquela necessidade, né, de fazer isso, os primeiros contatos foram basicamente fora de qualquer realidade de futebol brasileiro, coisas acima de 20 milhões de euros e tudo. E as coisas foram passando, o Borja foi negando algumas propostas, o clube da Colômbia, o Nacional, também negando algumas propostas. Chegou um ponto que houve um contato ali direto ali do Borja comigo. Eu procurei, eu quero te trazer, e prazer, vendi aquele sonho todo para ele, Brasil, seleção da Colômbia e tudo. E ele foi bastante parceiro de, olha, ok, gostei, quero ir para aí, né? Isso foi fundamental, né? Mas aí tinha o clube, né? Que estava pedindo aqueles milhões, né? A gente tinha um parceiro muito forte, que é a Crefisa, né? A Crefisa concordando nas questões de valores, forma de pagamento, assim como o clube, como o presidente Maurício, como o diretor financeiro, como a questão da comissão técnica. O Borja era uma unanimidade em termos de crítica, de críticos, de torcida, Borja. Isso tudo foi uma sinergia favorável para pegar o avião e ir lá em Medellín, né? Quando eu cheguei lá, tinha chineses, tinha mexicanos, basicamente esse, tinha um empresário de um clube da Europa, não me recordo qual agora, com propostas lá, e eu ali, na minha humildade, mas com um coração enorme e a vontade enorme que o Borja viesse ao Palmeiras, e com convencimento já por contato com ele, Palmeiras melhor opção, e ele nisso aí foi fundamental. Não tínhamos o dinheiro todo, e aí criamos várias alternativas ali para o negócio sair. Foi aprovado financeiramente pelo clube, foi aprovado pelo patrocinador, foi aprovado pelo presidente. Acho que foi unanimidade a aprovação,
E aí vem esse processo da adaptação, como você me disse, não é máquina. Se o Miguel Borja fosse uma máquina, você ia comprar, já sabia o que ela ia dar, né? E ali o Borja é um profissional excelente. Agora, é um cara tímido, né? O Borja é um cara tímido, um cara que saiu das humildes, mas muito humilde ali da sociedade. E aí chegou em São Paulo, com aquele mar de prédio, aquela 5.000 pessoas esperando ele no aeroporto, outra língua, outra comida, outro clube, outra realidade, outra exposição. Isso tudo fez o Borja passar por uma necessidade de adaptação maior, né? O Borja teve o primeiro ano com muita dificuldade, o segundo ano a exigência em cima dele pelos valores pagos, por tudo, que o Rei da América e tudo, foi maior do que aquilo que ele podia fornecer. E o Borja, em 2018, na minha opinião, fez um ano excelente. O Borja foi artilheiro do Campeonato Paulista, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro da Libertadores, e não foi artilheiro do Campeonato Brasileiro porque a gente usava dois times, o time reserva, e ele era do titular no Campeonato Brasileiro. Ele jogou menos jogos no Campeonato Brasileiro, acredito que 20, 21 jogos, não dos 38, senão seria artilheiro também do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que no fim foi uma passagem fundamental, fez o Palmeiras mudar o patamar mais uma vez, fez as pessoas quererem o Palmeiras. Isso tudo é um processo, não é em 6 meses, ou porque o Dudu chegou, é um processo. O Palmeiras foi dando essas tentativas que ninguém esperava que acontecesse, e as coisas foram acontecendo. O Borja fez o caminho dele, esforçou bastante, e depois foi vendido, e hoje está no River Plate, e vira e mexe eu vejo ele fazendo os gols lá. Sendo que às vezes, Alexandre, as contratações são bastante complexas, mas nem sequer isso está relacionado com os valores envolvidos ou questões burocráticas Não. dos contratos. Às vezes, também já referiste isso há pouco, são questões que têm muito mais que ver com o sonho que os jogadores alimentam de se transferir no futuro para um determinado mercado, um determinado clube, e Isso. portanto há que provar que o próprio clube onde se trabalha tem sentido na sua gestão de carreira. E não querendo abusar da tua palavra, mas como és um bom contador de histórias, eu ia sugerir que contasses as histórias do Yerry Mina e do Lucas Lima, porque eu acho que são dois bons exemplos que traduzem este cenário, esta criatividade na busca de soluções. O Lucas Lima ele é interessante para mostrar como momentos do atleta e que não é máquina. Lucas Lima, no momento que o Palmeiras o contratou, era um jogador que era, pela crítica, pela mídia, por torcedores em geral do Brasil, era uma cobrança do porquê ele não era o camisa 10 da seleção brasileira na Copa em 2018. Tinha uma cobrança muito forte em cima do treinador Tite para convocar o Lucas Lima, né? O Lucas vivia um momento mágico, né? Mas ele mudou de clube, ele mudou de proporção, de exposição, de exigência, né? E o Lucas ele foi um jogador que mais um que demonstrou o poderio do Palmeiras de convencimento de busca por atletas, né? Lucas Lima foi uma relação muito forte que eu tenho com o pai do Neymar, que é o seu empresário, né? E de convencimento com ele, com a família, com o pai dele, para fazer ele sair do Santos e ir para um rival, que é o Palmeiras do mesmo estado, né? E acreditar no projeto. O Lucas teve uma passagem em 2017 razoável, 2018, como a maioria dos jogadores, foi muito bem, 2019 e 20 participou de títulos. O Lucas participou de títulos, participou de conquistas, jogou vários jogos bem, outros não tão bem, mas tem a relação custo-benefício, que as pessoas sempre citam, ele ganhava muito e por isso tinha que dar mais, mas não é máquina, né? É ser humano. Então ele chegou e deu o seu melhor dentro daquilo, muito querido. Eu lembro quando eu estava no Atlético Mineiro, eu tentei a contratação dele, e o Abel Ferreira disse que queria que o Lucasinho permanecesse naquele momento, como permaneceu ali em 2020. Então são vários fatores, mas a exigência, a exposição do caso fez com que todos imaginassem ele jogando aquilo que ele jogou no Santos em vários momentos, que chegaram a levar ele à seleção e a exigência de seleção. E no Palmeiras, por adaptação, por esquema de jogo, por ter outras opções, de não ser só ele ali para receber as bolas, por uma mudança de posição, de função dentro da equipe, ele não conseguiu fazer o rendimento dele, não porque ele nunca deixou de ser profissional, porque ele foi para balada, não. O Lucasinho foi um grande profissional e jogou dentro daquilo, fazendo bons e maus jogos, mas campeão, mega campeão dentro do Palmeiras.
Se não estou E o em erro, IR Mina Alexandre, antes de passarmos para o Mina, se não estou em erro, ele até chegou a jogar com a camisa, com a camisola 10, num jogo contra várias a vezes, Venezuela, ou várias vezes, mas várias vezes, é. eu acho que ficou só um aspecto importante de referir, que foi o pai do Neymar proporcionou uma reunião também contigo com o Antero Henrique, em Paris, não é? Em que o Sim, sim. PSG tinha o direito, por 8 milhões de euros, nos 6 meses De levar o seguintes. Lucasinho, né. Pronto, Levar o exato. Ou Lucasinho, seja, aí sim, está a sim. criatividade para desbloquear também a negociação, não é? Também, sim, a gente teve que ter ceder isso aí com o Paris Saint-Germain, que tinha um interesse no Lucas, naquele momento não podia levar por causa de estrangeiros ou de fair play, e ali ficou um acordo, olha, que 6 meses, se o Paris entender, pode buscar ele por 8 milhões de euros e o Lucas ia sair, isso teve também. Agora, o IR foi um caso até um pouco engraçado, né? Teve que ter muita criatividade. O IR, ele estava no Independente Santa Fé da Colômbia, começa como chegar nele lá dentro internamente do Palmeiras, um trabalho ali para que o Cuca, treinador, visse ele e quisesse a contratação do IR, né? E a gente precisa ter muita criatividade. O primeiro contato meu com o tio do IR, que é o procurador dele, acredito que até hoje, né? Seu Jair Mina, né? Eu lembro que eu fiz o contato e ele falou: meu sobrinho não joga no Brasil, meu sobrinho vai jogar na Europa. Ok, mas, pô, Palmeiras e tudo. Ele falou: não, ok, obrigado, mas o meu sobrinho vai jogar na Europa. E isso era em 2016. 2015, o Palmeiras estava ainda naquele processo de reconstrução, né? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e foi o pior ano meu em termos de brasileiro no Palmeiras, a gente ficou em nono, mas o pior ano meu no Palmeiras. O Palmeiras não ficava entre os 10 primeiros, já tinham quase 8 anos de brasileiro. Então a gente ficou entre os 10 primeiros, mas foi campeão da Copa do Brasil. E para ser campeão da Copa do Brasil, que era o último jogo do ano, nós, por vários momentos, abrimos mão do brasileiro, e colocando equipes alternativas e tal, e alguns pontos se foram ali. A gente chegou a ficar muitas vezes em quarto, em terceiro, e acabou o ano em nono, oitavo, não me recordo agora. Mas eu lembro que na segunda ligação para o tio dele, ele me mandou um print da tabela de classificação de 2015, né? Ele mandou no meu celular falando assim: olha, oitavo ou nono, para esse time aqui que você quer levar o meu sobrinho não vai. E eu expliquei para ele: ó, nós somos campeão da Copa Brasil, etc, etc, etc. Só que numa dessas confusão aí de conversa aí, na terceira ou quarta ligação, ele citou o Barcelona para mim. Ele citou muito forte o Barcelona. Um dos grandes pontos de uma boa negociação: escute o seu oponente, né? Que ele te dá o caminho das pedras, né? E ele me deu, né? Quando ele falou Barcelona, meu sobrinho vai jogar no Barcelona, não no Palmeiras. Ok, Barcelona, tá bom. Eu tinha e tenho uma grande relação com as pessoas do Barcelona, especialmente naquele ano de 2016, com o Raul, que era o diretor-geral do Barcelona, com o captador do Barcelona na América do Sul, André Curi. Então eu tinha uma relação muito próxima, tem até hoje com eles, né? Eles não estão mais no Barcelona, mas na época estavam muito, né? Eu liguei para o Raul e disse: Raul, seguinte, tem um jogador, chama IR Mina, ele está muito bem cogitado, quero trazer ele para cá, o sonho da vida dele é jogar no Barcelona. Pergunta para o seu chefe aí, o head scout aí, como que está a avaliação dele. Ele perguntou e, por coincidência, o IR Mina estava nos pensamentos do Barcelona para o futuro. E eu disse: Raul, vamos fazer o seguinte, me ajuda a contratar ele, não financeiramente, e eu te dou a preferência de você contratar. Ou seja, você vai ter um jogador jogando no Palmeiras com a preferência do Barcelona total. Ele falou: você me dá isso? Falou: dou. Então vamos fazer isso. E a gente até estipulou em 9 milhões de euros. Nós compramos ele por 3 de dólar. Já era um puta negócio, 9 milhões de euros. Mas depois eu ainda consegui aumentar esse nó para 12,5, né? Com o próprio Barcelona, um ano e meio depois. Mas eu lembro que numa ligação para o tio do Mina, né, ele atendeu assim: oh, de novo? Falei: não, sou eu que vou falar com você. Quem vai falar com você é um amigo meu. E passei o telefone para o Raul. O Raul se apresentou, que é o Raul, diretor do Barcelona. Você quer jogar no Barcelona? Quero. Então você vai jogar no Palmeiras. Não, mas por quê? Falei: porque você tem que passar no Palmeiras. Palmeiras é nosso parceiro. Nós vamos assinar um compromisso de compra, caso o Barcelona queira. Fala para o seu sobrinho jogar para caramba aí no Palmeiras e ele vai vir para o Barcelona. E assim foi. Abriu a possibilidade, fomos lá, compramos o IR Mina, ele foi para o Palmeiras, jogou muito, e depois o Barcelona quis levar, e ele jogou no Barcelona. Jogou no Barcelona um ano e foi vendido depois
Everton, Sim, sim, 40 sim. milhões Ele de euros. acabou E assim foi. por custar mais do que os 9 milhões, porque acabou por ir antes do tempo, não é? No mercado de inverno para o Barcelona, não é? Na verdade, a gente deu uma pressão, queria tirar ele num determinado momento, e aí, porra, fica ruim, fica ruim, fica ruim. A gente conseguiu colocar 9 milhões como lucro, né? Que a gente botou mais 3, que é o que pagamos, então ficou 9. Ficou ótimo para Exato. todo mundo, seguiu a vida dele. E é um grande amigo, um grande jogador, de vez em quando converso com ele aqui. E assim foi, Yerry Mina, Não, são passagem são dele no Palmeiras. duas histórias espetaculares para entender esta criatividade que estávamos a falar, sendo que a verdade é que o jogador continua sempre a ter um risco, não é? Ao tomar essa decisão. Já para não falar da questão de ter uma lesão ou fatores externos, a verdade é que, por exemplo, o PSG tinha esse direito de preferência sobre o Lucas Lima e não o exerceu. E, portanto, mantendo o jogador um risco, de certa forma, considerável na mudança, pode dizer-se que a real vantagem é de facto o convencimento do jogador, não é? É mostrar-lhe uma situação concreta que tem que ver, está ligada ao seu desejo do passo seguinte na sua carreira, não é? E para concretizar, o clube tem que proporcionar as condições, mas ele, jogador, é que é o responsável por concretizar aquilo. Claro. E Hermina jogou no alto nível, conseguiu atuar e foi para o Barcelona. O Lucas Lima, ele fez o seu melhor, ele dedicou, mas ele não alcançou aquele nível que ele vinha desempenhando. E então o Paris Saint-Germain recuou e não quis a sua contratação. São coisas que acontecem, por isso que tem um contrato. Igual eu disse, o Lucas depois foi campeão de tudo, jogando pouco, muito, não importa, jogando bem, mal, mas ele sempre participando, foi campeão de Libertadores, foi campeão brasileiro, foi campeão de Copa do Brasil, de Campeonato Paulista, batendo pênalti, inclusive. Então, são Sim, sim, coisas que sim. aconteceram. E a vantagem no convencimento do jogador é que se ele fosse para outro clube que não o Palmeiras, arriscava-se a que esse clube pedisse muito mais dinheiro e dificultasse a transferência, não é? Para o Barcelona. Podia acontecer, podia E acontecer. também tens a história do Richarlison, não vamos detalhar muito, mas chegaste a oferecer ao Richarlison, na altura no Fluminense, a 12 milhões de euros, não é? Respaldado por um Mas documento. isso, exatamente isso, mas não com a loucura de contratar 12 milhões. É óbvio que tem um imponderável. Richarlison machucar sério e as coisas, isso tinha um risco. Mas já linkado numa proposta e possibilidade real da ida dele um ano depois, por 3 vezes o valor pago, para a Inglaterra. Então, Exato. assim, baseado nisso, porque o executivo, quando ele faz uma contratação, ele tem que ter a vazão do negócio e der errado. Para onde vai esse jogador se ele não der certo? Qual o mercado que pode captar ele e você amenizar ou totalmente ou uma parte do investimento feito e o jogador não dá certo? No caso do Richarlison, seria uma contratação de muita peso, né? E o Fluminense, na hora, não vou vender para o Brasil, e vendeu ele até por um pouco menos, ou a mesma coisa para a Itália, para a Inglaterra, né? Para o Watford. Watford, yes, para a Inglaterra, né? Mas ali eu já tinha uma vazão para ele, O né? Chelsea. Óbvio, podia machucar e as coisas não acontecer. Esse é o risco do negócio. Podia o Richard não jogar nada no Palmeiras, ser reserva do reserva, e o Chelsea ou o Manchester falar, não quero mais. Podia, mas Sim. a gente tinha essa possibilidade. Ok. Então era genérico para a Inglaterra, não era em concreto para o Chelsea, nesse Não, caso? era um clube. Era um acordo já bem formatado para o Chelsea. E, obviamente, que o interesse tinha que permanecer. O Richard está em alto nível. E, obviamente, não machucar, tudo. A gente tinha uma convicção muito forte no Richard. E isso aconteceu, né? Depois ele provou isso para o mundo todo, sendo titular da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E uma das críticas que te faziam, Alexandre, era muito no Palmeiras, tinha que ver com a longa duração dos contratos que o clube assinava com os jogadores. Defendes-te dizendo que por vezes não existe outra forma de assinar com os atletas e dás o exemplo do Luís Adriano, a quem tiveram de oferecer um contrato de 4 anos para equiparar o que ele ganhava em 2 anos quando jogava no Spartak Moscovo. Eu vejo assim, a crítica ela é quando não dá certo. Porque se não faz um contrato de 4, 5 anos com Everton, goleiro, ele tinha ido embora. Aí a crítica era, por que só fez contrato de 2 anos? Se não faz com o Dudu tinha ido embora. Por que ele fez contrato de 1, 2 anos com o Dudu? Se não faz com o Mina tinha ido embora. Se não faz, e assim vai.
com Veiga, com Zé Rafael, 5 anos. E se tivesse jogado mal, por que fez contrato de 5 anos com o Zé Rafael? Então, isso aí é aquele Mas a negócio da bola questão, de cristal. isso é verdade, mas a questão é que eu penso que a crítica tinha mais que ver com os jogadores mais velhos, não é? Como, por exemplo, o caso do Luís Adriano, por exemplo. Luiz Adriano, foi o que você citou, a questão negocial do momento. O Palmeiras não tinha condição de pagar o salário dele. Nós pegamos o salário dele que tinha de 2 anos lá e dividimos em 4 para ele vir. Agora, tinha vazão para ele caso necessitasse. Só que aí vem o problema do futebol brasileiro. Os profissionais eles são trocados muito fácil no futebol brasileiro. Meu pior ano do Palmeiras foi um vice-campeonato brasileiro. E eu saí do Palmeiras, por quê? Porque o ano de 2019 nós não fomos campeão, nós fomos vice-campeão brasileiro. Aliás, mentira, terceiro colocado. De um clube que vinha na fase de maturidade. Então troca-se as pessoas. Talvez, né, a gente não sabe. Se eu tivesse lá, talvez naquele terceiro ano eu já tinha dado a vazão para ele que já tinha na minha cabeça, que era Estados Unidos, que era mundo árabe, né? Que eu já tinha até conversado com o empresário dele. Mas trocou-se as pessoas. E quando se troca as pessoas pegam o barco andando. Quando eu cheguei no Palmeiras, você citou isso, eu tinha 89 jogadores no Palmeiras, 7 ficaram. Eu tinha que conseguir arrumar alguma coisa para 82 jogadores. Então, talvez, se as pessoas tivessem continuado, talvez essa vazão teria sido mais fácil. Eu demorei 1 ano e meio, a 2, não me recordo aqui agora. Mas isso é o problema das trocas. Então, outras pessoas vêm e não conhecem o que está lá. Mas o Luís Adriano, em 2020, foi fundamental para o Palmeiras conseguir a Libertadores. Então, depois, a vazão, a venda, troca, rescisão e etc., aí são de responsabilidade das pessoas que entraram. E muitas vezes, essas pessoas não têm culpa e não sabem do caminho para chegar naquilo ali. E a vazão que tinha na cabeça para a saída dele. Então, isso é que é o problema do futebol, quando se troca muitas pessoas. Relativamente a essa vazão, referes que, no que diz respeito à procura de colocação para os jogadores, o compromisso é muito feito com o clube, mas também com o atleta e com o seu agente. Com as pessoas. Com as pessoas. Mas o que é que te ajuda a ter tanta facilidade, como tu próprio dizes, em cobrar a ajuda dos jogadores e dos agentes no momento em que buscas essa tal colocação? De onde é que vem essa confiança? Na relação da vinda, na relação da contratação, no momento que você passa para ele tudo que você prometeu. Então você tem a autoridade de cobrar uma outra postura. E aí se troca as pessoas, entra uma outra pessoa que não teve aquela autoridade do início. Isso não é o Alexandre, ou o Rodrigo, ou quem quer que seja. Isso é do mercado. Então essa autoridade ela é construída principalmente na vinda. E a fala é muito direta. Então, quando você contrata um jogador, você conversa com o empresário. Se der errado, o que nós vamos fazer com ele? Eu tenho ali os Estados Unidos, eu tenho isso. Isso pode acontecer, isso acontece muito. Então, a crítica ela veio muito no Lucas Lima, que era um jogador de expectativa alta, mas o Lucas Lima, com 25 anos, você vai fazer 1 ano de contrato com ele? E jogando em alto nível? E se ele está em alto nível, vai embora, e aí? Por que fizer de 1 ano? Então é isso. O Luís Adriano foi um caso atípico, uma oportunidade de mercado, faltando 24 horas, nós conseguimos, de graça, um jogador que estava sendo negociado por 2,5 milhões de euros. Né? Óbvio, pagando algumas coisas ali dentro do contrato, ok. Depois as pessoas foram trocadas. E aí, às vezes, o jogador fica até o fim do contrato. Não sei nem se foi o caso do Luís Adriano. Acho que ele saiu um pouco antes também para a Turquia, se não me engano. Sim. Mas isso acontece. Dizes sempre que o clube para o qual trabalhas tem de ser o melhor do mundo na tua cabeça, até para teres, incorporares bem a ideia, para teres essa mesma convicção. Se nós focarmos o caso da venda do Gabriel Jesus para o Manchester City, apesar de na altura ter sido noticiado que o jogador tinha uma cláusula de 40 milhões de euros para vender, para que se fosse vendido para o exterior, inclusivamente que baixava para 24 milhões para um conjunto de 5 clubes, referes que na altura, se o City tivesse pago 8 milhões de euros, teria levado o jogador, mas que vocês arranjaram forma de que o Manchester City gastasse 33,75 milhões de euros. Fala-me sobre isto, como é que é possível este truque de magia? O Gabriel... O Palmeiras tinha 30% dele e a multa era 24%. Ou seja, depositasse 8 milhões, era pago do Palmeiras e ia embora. O restante era dele e do empresário. Então, esse era o Gabriel. Isso era contrato feito do Palmeiras. No final de 2015, o Gabriel subiu para o profissional em 2015, inclusive uma promessa a ele, para ele renovar esse contrato, porque o Palmeiras não tinha dinheiro e
O São Paulo, principalmente, estava muito em cima para levá-lo para o São Paulo. E isso foi um acordo feito, né? Eu cheguei, já estava assim, e não é crítica, as pessoas salvaram o Gabriel no Palmeiras, e a maneira encontrada foi essa: ou dava um dinheiro que não tinha, ia prometer, não ia cumprir, ia ser até pior. Mas o que aconteceu? No final de 2015, o presidente Paulo Nobre me disse: olha, preciso de pelo menos 50, 60 milhões de reais para a gente fechar o meu ano de 2016 aqui em vendas. Ok, o que nós tínhamos ali, nós tínhamos trocado muitos jogadores, nós tínhamos poucos jogadores de ativo. Um deles era o Gabriel, né? A bola da vez era o Gabriel. E a gente via claramente que ele ia fazer o que foi feito, convocado para a seleção olímpica, e etc, etc, etc. Naquele momento, a única maneira de fazer isso é travar o mercado. E como é que você trava o mercado? Viajando, né? Indo para a Europa, sentando na frente do Real Madrid, sentando na frente do Barcelona, sentando na frente das pessoas. E olhando o olho delas, fazendo o seguinte: olha, vou ser honesto com você, se pagar isso aqui, vai levar. Mas, cara, é o Palmeiras, eu não posso fazer isso com o Palmeiras, eu preciso da convicção e preciso do relacionamento, preciso que você respeite a instituição. Se tiver interesse nesse jogador, esse valor ele não sai. Ele vai ter que sair por esse valor. E as pessoas respeitaram. E o Manchester City, nomeadamente o Ferran Soriano, as pessoas, o Tix, né, as pessoas do Manchester City respeitaram isso. E a gente estipulou ali um valor ali próximo ali de 35, conseguimos 33, 750 foi no último momento lá que conseguiu mais 750 numa troca ali de preferência de jogador de categoria de base. E a gente conseguiu alavancar, o Paulo Nobre ficou satisfeito, o Gabriel ficou satisfeito, e aí tinha uma outra negociação interna com o Gabriel, o procurador dele: amigo, eu não vou ficar com 8 milhões de 33,750. O Palmeiras ficou com 22, 23, não me recordo aqui agora. O Gabriel entendeu isso, ia pegar um dinheiro, o procurador entendeu isso. Então, você colocar todo mundo nessa barca aí, e ainda o presidente assinar e está satisfeito, é difícil, mas foi feito, foi feito. Eu acho que esse é o grande ponto do executivo, ele conseguir fazer todo mundo ficar satisfeito, né, e a coisa acontecer. Foi assim, mas já antes de subires para esses tais últimos 750 mil euros, para passar dos 24 para os 33, já houve a inclusão de direitos de preferência sobre os jogadores da base? 6 meses antes, uma conversa direta com os clubes. Ó, eu tenho um jogador, o valor dele é 35, na sacanagem você vai pagar, mas na sacanagem o Palmeiras vai cortar a relação, nós vamos dificultar, eu não vou deixar o jogador sair, eu não vou assinar, você vai ter que entrar na justiça, e blá, e blá, e blá. Então isso foi dito por mim a uns 8 clubes do mundo, os possíveis clubes que o Gabriel ia. Então, 6 meses antes, peguei um avião, vamos lá, Inter de Milão, Manchester United, Barcelona, todos os contatos. Olha, vou ser real, se você pagar 8 milhões, você vai levar, mas se for assim, eu não vou aceitar. E aí vai ter problema. Então, qual o preço? O preço é isso. Então a multa rescisória, Alexandre, a cláusula de rescisão, não era só para os 5 clubes que foram noticiados, era para uma série de clubes europeus, ou não? A multa rescisória, ela era geral, e tinha uma cláusula de abaixar um pouquinho para 5, 6 equipes, os que eram mais badalados, né? Real, Bayern, Manchester, não lembro agora de cabeça, mas tinha mas independente da cláusula ou não, se pagasse a multa lá, os 8 milhões, ia embora. E independente se o clube quisesse, se o Gabriel quisesse não ir, também ia. Porque, por exemplo, o Inter de Milão, que eu tive com o diretor do Inter de Milão na Espanha, para falar disso, na hora lá que o Gabriel estava indo, escolheu lá o Manchester City, chegou a oferecer mais dinheiro para ele e para o Palmeiras. O Inter de Milão pagaria 40, 45 milhões pelo Gabriel. Okay. E o Gabriel foi firme de dizer: olha, eu dei minha palavra para o Pepe Guardiola e não quero ir para a Inter de Milão. E ok. E a gente também respeitou isso, né? Então teve esse respeito mútuo aí. E também ainda tivemos que convencer o Manchester City a deixar o Gabriel no Brasil. Porque a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro, queria ser campeão, o Palmeiras tinha 22 anos que não ganhava. Então o sonho do palmeirense não era a Libertadores em 2016, era o Campeonato Brasileiro. Sim, então a gente precisava do Gabriel. Então convenceu o Gabriel, e o Gabriel falou ok, e convenceu o City que ele iria permanecer no Brasil por mais 6 meses. Isso foi feito. E o domínio da imprensa no meio disso tudo? Porque houve uma vez com o Daverson que eu sei que tu usaste a imprensa a vosso proveito, não é? Porque havia um interesse dos Emirados Árabes Unidos e um interesse da China.
E É. usaste esses rumores para jogar a vosso favor, não foi? Como é que a importância da imprensa? A imprensa, então, a imprensa é como você disse, né? Não foi nem do Davidson. A imprensa foi bem utilizada, mas de maneira real, não factoide, não, mas por Moisés. O Moisés é um jogador que nós contratamos já com seus 28, 29 anos. Eu lembro como se fosse hoje para o Paulo. No Paulo, fui no Marcelo Oliveira. Marcelo, eu quero trazer um jogador que foi meu jogador no América, saiu da categoria de base profissional comigo, conheço, ele vai encaixar bem aqui, porque ele tem espírito de liderança, é um cara de cognitiva e inteligência muito acima da média, é um cara que para a bola, nós estamos precisando disso aqui, confia em mim, ele vai custar 800 mil euros para nós. Já sei que vão falar que é roubo, que é esquema. Paulo, confia em mim? Marcelo, confia em mim? Ok, deram a mão, porque também se o Marcelo falasse que não, é não. Se o Paulo falasse que não, é não. Confiaram e vamos fazer. Moisés foi para o Palmeiras, até de cara teve uma lesão grave no tornozelo, no calcanhar de Aquiles, não me recordo agora, ficou 4 meses depois. E depois virou titular absoluto, capitão, líder interno, jogou muito Moisés no Palmeiras. E aí, em 2019, tinha uma proposta pelo Bruno Henrique, que era nosso meio de campo titular lá, né? E nós não queríamos vender o Bruno Henrique, né? Chamei o Bruno Henrique, Bruno, vamos renovar, não quero te vender e tal, renovamos, ficou satisfeito e tal. Mas aproveitando aquele momento, tinha uma cobrança muito forte em cima do Moisés, a gente tinha sido eliminado da Copa do Brasil, o Moisés perdeu o pênalti da eliminação. Uma bobagem, mas isso no futebol brasileiro, o cara errou e tal. Então, ali naquele momento, apareceu uma possibilidade de eu colocar o Moisés no negócio. Mas o chinês disse que não conhecia o Moisés. Eu falei, olha, é tão bom quanto, joga junto, etc, etc, etc. Tem uma característica um pouquinho diferente, mas que vai ser boa aí para você no seu time. É um jogador com um mental muito forte e tal. E o chinês disse, olha, eu não conheço, eu vou olhar. Falei, nós vamos jogar sábado, o Moisés vai jogar e tal. Nesse meio tempo, tinha a Arábia Saudita, tinha um crescimento muito forte do mercado. Inclusive, eles compraram um jogador nosso, o Keno, por 10 milhões de dólares, etc. Então, ele estava muito forte. E tem um ciúmes ali de que a China e a Arábia, esses mercados alternativos, etc, etc. E ali os árabes procurando também jogadores, aí sim eu usei dos contatos para colocar o nome do Moisés num clube. E aí saiu em árabe essa possibilidade do Moisés ir para o clube, etc. Aí sim eu peguei aquilo, pedi para um tradutor traduzir e mandei para o chinês: olha, eu vou vender ele aqui para os Emirados Árabes. E o chinês ali mudou a conversa. Ele falou: não, como é que vai ser? Como é que vai ser? Chamei o representante do time que estava no Brasil, o senhor Li, que é um cara muito sério, e falei com ele: olha, tá aí o negócio. E aí foi assim, bem, resumindo, eles ficaram bem à vontade de trazer o Moisés, pagaram 6 milhões e meio de euros pelo Moisés. Moisés já com seus 30 ou 31 anos. Foi uma venda, a maior venda da história do Palmeiras, um lucro absurdo, técnico, financeiro, e o Moisés está lá até hoje. Até hoje ele está lá, acabou de renovar mais um ano. Ou seja, está com seus 35, 36 anos já, 34, 36, não sei o certo, e foi bem, e está lá até hoje. Então, foi a maneira ali de saber usar bem feito isso aí, que faz parte da estratégia, né, como sempre. E nós temos vindo a falar, Alexandre, sobre a contratação e venda de jogadores, mas há algo que para ti é tão importante quanto essa mesma contratação, que é os movimentos de bastidores. Eu gostava que, se pudéssemos falar também sobre duas histórias, que eu acho que são muito importantes e mostram bem o teu trabalho, entre aspas, fora de campo, que é uma, a influência que acreditas que tiveste na transferência do Gabigol, do Santos, que na altura era um adversário direto na luta pelo Você título quer 2019. polemizar também, né? Você quer polemizar Não, não, também, não, né? não, não, não. Nada de polemizar. Nada de polemizar. Aqui o Folha não é nada de polémicas. É só porque eu acho que o trabalho de um diretor executivo de futebol não se limita ao campo, não se limita às negociações. Não, não. E essa história, e não é só a história do Gabigol, na altura vocês estavam a competir com o Santos em 2016, mas também 3 anos depois, novamente a competir com o Santos pelo título de 2019, quando procuraste junto da CBF ter as melhores datas, porque vocês iam jogar contra o Santos e então era um jogo da Copa. Pronto, vou passar a palavra a ti para ambas as. Gabigol, Gabigol foi nesse mesmo momento o Gabriel Jesus. Né? O Inter de Milão, né, queria o Gabriel Jesus, fez uma proposta lá de 40 e poucos milhões. O Gabriel preferiu ir para o Manchester City. Mas eu criei uma relação muito forte com o
diretor da Inter, né? Piero, né? E ali eu já disse a ele, olha, nós estávamos disputando o título brasileiro com o Santos mesmo. E o Santos com um timaço. Lucas Lima voando, Gabigol, Geovânio, Ricardo Oliveira fazendo gol, um timaço. O Santos, se não me engano, foi vice-campeão brasileiro em 2016, ou o Flamengo foi vice, o Santos foi o terceiro, mas a disputa era enorme ali no meio do ano, ali era com o Santos até mais que o Flamengo. Depois o Flamengo, e uma dos fatores foi a saída do Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, né? E ali eu disse isso aí. Passou um dia, o Gabriel Jesus ia para o Manchester City, e o Inter de Milão ainda querendo um jogador, os chineses tinham acabado de entrar no Inter de Milão, então eles estavam com investimentos e tudo. E ali eu comecei a pressionar o procurador do Gabriel Barbosa, né, do Gabigol, né? Amigo, não vai vender ele? Vai ter que vender ele. Meu concorrente e tal, não sei o quê, não sei o quê. E ali é até engraçado que o presidente do Palmeiras é testemunha. Eu estava no campo ali do Palmeiras, né, e estava tendo a reunião lá em Milão, dos detalhes finais da compra do Gabriel Barbosa, e tinha aquilo, Palmeiras manteve o Gabriel Jesus até o final do ano, e o Santos falou, também quero manter. E eu falando no telefone com o empresário lá, o diretor da Inter de Milão lá, eu falando assim, olha, é diferente, o Gabigol precisa adaptar logo, você deixar ele aqui, porra, é outro tipo de jogador, tem que levar ele agora, e etc, tem que fazer, tem que acontecer. Óbvio que não foi só isso, mas acabou que o Santos pagou 2 milhões a mais, né? Pagou 2 milhões a mais e ficou com o Gabigol. Aliás, o Santos recebeu 2 milhões a mais e o Gabigol foi, naquele momento, direto para a Itália, e não tenho dúvida que foi um desfalque enorme para o Santos, e a gente conseguiu, não por isso, mas foi um fator primordial, mexer um pouquinho na estrutura do adversário direto, né? Óbvio que não foi isso a minha fala, mas eu dei uma pressão boa, isso aí eu fiz mesmo. Sendo uma curiosidade que o Júnior Pedroso, que eu penso que é quem te estejas a referir, não é? Como o agente do Gabigol, também já teve aqui no podcast. Ou era o Wagner Ribeiro? Não, na verdade era o Bertolucci que estava fazendo a transação junto com eles para a Inter de Milão, porque o Kia e o Bertolucci estavam com acesso muito grande com os chineses que compraram. Eles participaram da compra, então eu estava falando com o Bertolucci que estava lá. A outra que você citou foi um bastidores natural. Acho que todo mundo tem que estar atento. Se eu sei que a Copa do Brasil ela já tem um calendário, eu já sei onde está. Se eu passar, eu posso jogar na quarta, na quinta, nessa semana ou na outra. Quando a gente passou, e eu vi minha tabela do brasileiro, e o Santos do Sampaoli voando, jogando muito, e eu vi que eu tinha uma semana que tinha Copa do Brasil, que eu passei, que o Santos passou, a minha ligação foi, olha, se você tem 3 datas, eu não quero jogar nessa semana. Óbvio, não sou eu que coordeno isso, a CBF, a televisão, mas se for possível, CBF, eu não quero jogar essa semana. E eu não posso falar pelo Santos, que eu não estava lá, mas eu acredito que o Santos não fez essa ligação e foi possível. Eles falaram, ok, então vou botar você na outra semana. E a gente teve uma semana ali e o Santos jogou quarta-feira. Querendo ou não, foi isso o resultado? Não, porque o jogo é jogado, mas o jogo acabou 4-0 para a gente com o Santos que estava voando. E com o Sampaoli a lamentar-se. O Sampaoli lamentou na entrevista. Ali eu vi, o trabalho foi bem feito. Porque o Sampaoli, pós o jogo, lamentou, olha, a gente tem que ficar atento, porque nós jogamos quarto e o Palmeiras não. Sim. Isso é um trabalho. De novo, aqui, não tem nenhum herói, não tem nenhum sabichão, não tem nenhum esperto, não tem nada. Tem trabalho, gestão, analisar todos os fatores. Isso é fundamental. Essa proatividade, conforme acabaste de referir, parece-me mesmo muito importante, e também já falámos da importância da convicção no âmbito de uma gestão de excelência, de mover as pessoas dentro do clube, os próprios torcedores. Neste sentido, tu também achas que há uma característica muito importante no diretor executivo de futebol ou num gestor executivo, que é a resiliência, não é? Porque são inúmeros os desafios a enfrentar. E para além da resiliência, a consciência de que a sua atividade mexe com emoções. E, portanto, na tua opinião, não é possível tomar decisões puramente racionais, porque, na verdade, o cliente, que é o torcedor, é movido pela emoção. Acrescentarias algum aspecto mais fundamental ao sucesso? Eu vejo que para você entender o seu consumidor, o seu cliente, você precisa entender a emoção dele, né? Se você for um cara extremamente racional, sem emoção, você não vai compreender
quais são as angústias e as necessidades do seu cliente. E ele faz parte do envolvimento, ele faz parte do resultado, ele faz parte da sinergia que nós já falamos aqui. Então você precisa compreender ele, você precisa compreender o que está passando na cabeça dele. Não necessariamente tomar as decisões baseadas nisso, mas compreensão do todo faz você tomar a melhor decisão. E isso faz parte de você ter a pitadinha de emoção, de paixão para as coisas acontecerem. Verdade. E houve uma história também muito interessante que foi após o segundo título do Brasileirão pelo Palmeiras em 2018, ou seja, aquilo que vocês chamam o bicampeonato, não é? Porque ganharam 2 títulos em 3 anos, encontraste na academia de futebol os funcionários na piscina, no jacuzzi, a fazer sauna, música alta, e no dia seguinte pediste que todos esses funcionários se concentrassem no auditório e disseste-lhes que não querias mais assistir àquele tipo de cena, que havia que trabalhar, estar focado, ter vontade de conquistar mais. Ao campeão, a zona de desconforto. Você não pode deixar ele confortável. Exatamente. Seja os funcionários ou os atletas, ou o treinador, não importa. Você precisa criar para ele o entendimento que ele precisa ralar mais ainda para conseguir os objetivos. Infelizmente, em 2019, nós não conseguimos títulos. Né? Isso acarretou uma série de mudanças, inclusive a minha saída do Palmeiras. Sim. Mas, no fundo, defendes que há que pensar que se está muito mal sempre, não é? Para dar sempre o litro... sempre o melhor. Sempre o melhor. Mas como é que achas que se deve gerir o equilíbrio entre o bom ambiente no clube e o perigo de relaxamento? Porque também, ao mesmo tempo, também é saudável que dentro do clube haja um bom ambiente, não é? Entender os momentos para isso, né? Momento da descontração, momento da leveza, o momento da relação de festa, que seja, de descontração, com o momento da seriedade. Né? Aquele momento que você citou aí era um momento de seriedade, não era um momento para aquilo. Então, entender isso dentro do ambiente. E, obviamente, sempre está cobrando. Obviamente, cobrando a performance, cobrando o 100% da dedicação. Isso é fundamental. E aí, você vai observando durante o dia a dia, estando presente, escutando. E falavas há pouco, Alexandre, também da questão do Sampaoli, com quem tu depois acabaste por trabalhar, porque entretanto foste demitido do Palmeiras passado 5 anos, não é? E durante esse período até encaras isso como natural, porque o clube já tinha mudado de presidentes, treinadores, jogadores, e portanto tu eras dos poucos, digamos, que restavam lá, não é? E eras a cabeça do projeto, e portanto seguiu-se o Atlético, curiosamente. Eras para ter ido para a Inglaterra, mas a própria pandemia dificultou a obtenção de visto de trabalho e, portanto, obviamente que eu convido desde logo a focares os ensinamentos que tiveste da altura do Atlético Mineiro, mas eu gostava ao mesmo tempo de me concentrar na relação com o treinador, porque eu sei que, conforme diz, o Sampaoli é um treinador que tem dificuldade em ouvir não, sei que eras a pessoa que lhe dizia os não, e há inclusivamente uma história que reflete isso, que é o Sampaoli disse que ninguém poderia no clube assistir ao treino e tu recusaste essa ideia e disseste que no clube toda a gente, quem quisesse, poderia assistir ao treino. E portanto é muito importante quanto a mim a ideia que está por trás disso. Tu dizes que disseste que não porque não dava, palavras tuas, para ter o Sampaoli feliz e toda a gente no clube descontente, não é? Tem de haver a tal sinergia e toda a gente tem de se sentir envolvida e participante no projeto, não é? O Sampaoli é a figura que mais demonstra que no futebol você precisa falar somente aquilo que você pode prometer, porque ele vai te cobrar. O Sampaoli, ele funciona muito fácil desde que você cumpra o que você prometeu. Se você prometer para ele, olha, eu vou contratar 2, 3 jogadores, 4 jogadores, 5 jogadores, e não fazer, você tem um problema sério. Então, esse ambiente com ele precisa ser muito bem traçado. E aconteceu de uma pandemia no meio da contratação do Sampaoli. E isso, para ele, não foi desculpa de que as coisas tinham que acontecer. E aconteceram. O Atlético contratou 18 jogadores, todos eles baseados naquilo que o Sampaoli queria. Mas ele sempre quer mais, porque o Sampaoli quer ganhar. O Sampaoli quer ganhar muito. O Sampaoli quer ter a necessidade de ganhar e de ser um bom futebol. Então, ele trabalha em alto nível de exigência e de excelência. Então, às vezes, ele passa um pouquinho do ponto no entorno por isso. Mas é um cara até simples de se lidar. Eu tive com ele agora, poucos dias atrás, na Espanha. É um cara amável, um cara que dá para conversar, dá para ter diálogo, um cara treinamento monstro, de alto nível, os trabalhos dele, os times dele jogam. O que você tem que ter com o São Paulo é o seguinte, prometeu, falou que ia fazer, faça, amigo. Porque senão a cobrança dele
muito grande mesmo. Sendo que dizes que nas equipas dele não há momentos calmos, não é? Ou seja, ele também não Não, permite que ninguém esteja. não tem zona de conforto. Ele fazia isso com todos, né? Não interessa a hierarquia, presidente, diretor, roupeiro, massagista, atleta, jogador consagrado, jogador da base. Para ele é o seguinte, amigo: trabalho sério, correto, intenso, todo dia, sem parar. Nós ganhamos do Flamengo de 4-0, do Flamengo, poderoso Flamengo, em 2020. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2020. Nós ganhamos de 4-0 do Flamengo. E ele deu uma dura vexame, porque ele não gostou como a gente jogou. Talvez, aí sim vem o auxiliar, vem o diretor para, opa, calma, parabéns, melhora algumas coisas, mas parabéns, calma, não é assim também, né? Ok. Mas ele é exigente. Ele é bem exigente. Agora já entendo porque é que dizes que às vezes é um bocado cansativo para todos, apesar dele gostar de sair da zona de conforto, porque consideras que pode para se extravasar e ser um pouco demais nesse tipo de situações, não é? Pouco mais. Como estás a Isso, é dizer. isso aí. Ok. Tá? Chegando mesmo à parte final da nossa conversa, entrando só aqui na questão das SAF que referias há pouco, acreditas que o modelo das SAF não acabando com as tais maluquices do futebol, como chamas, porque na altura, quando foste assistir ao primeiro jogo ao vivo do Gabriel Jesus, falaste com o Chiqui Begiristain, diretor desportivo do City, e ele dizia-te que o Sim. planeamento era há 10 anos, não é? 15 anos. 10 anos. Para Champions League. Até hoje não ganharam e que as pessoas continuam lá. Mais de 10 anos. Exatamente. Só que dizes que até à entrada deste novo modelo de gestão no futebol brasileiro, aquilo que se tem vindo a assistir é o atropelamento de processos, em consonância com os resultados esportivos, conforme já comentaste, e portanto dizes que, como quem tem o perfil de investidor nos clubes não é alguém que se movimente de forma passional no negócio, mas sim de forma muito mais cerebral e racional, a expectativa é de que a gestão melhore. Fazendo, contudo, o pensamento inverso, eu perguntava-te: será que se perde algo importante no âmbito da gestão ao abdicar-se do modelo associativo? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Brasil vai passar por esse processo, como equipe, países como Espanha, Portugal passaram. Alguns problemas vão acontecer durante o processo, natural isso. Alguns ajustes vão precisar acontecer. Alguns vão dar certo, outros nem tanto, né? As coisas vão acontecer ao natural, mas eu acredito que a mudança do pensamento de gestão ela está já fundamentada, enraizada, né? Você vê as atitudes que as SAFs estão tomando no Brasil, que talvez clubes políticos não tomariam. O Ronaldo chegou no Cruzeiro e cortou na raiz todo o pagamento, ídolos, não importa, Fábio, o ídolo maior do clube, ó, obrigado, não dá mais, tal. E tomou muita pancada, mas no final mostrou que é um processo que vai acontecer e que estava correto ser feito. Gastar aquilo que ele podia. Né? O Botafogo agora mudando toda a estrutura, construindo CT, mudando gramado e tal, o processo que vai acontecer. Então, eu acho que agora o Bahia com o Manchester City vai ter enraizado lá um processo enorme também, fundamentado naquilo que o Grupo City quer. Então, eu acho que as coisas vão acontecer ao natural. Alguns vão dar certo, outros não, porque tem um lado cultural no Brasil que vai ter o choque, né? E espero que as pessoas, o quanto antes, percebam que gestão é fundamental para o sucesso. Se você buscar a história do futebol mundial, o Brasil foi tricampeão mundial, né, até 1970. E todo mundo precisou reinventar alguma coisa para bater aquele Brasil. Aí as táticas, a questão tática, ela foi muito visível, né? Laranja mecânica e Alemanha e etc. Foi muito visível que criou-se a Itália, né? 82, etc. Criou-se uma maneira de jogar muito forte na questão coletiva, taticamente, para bater aquele Brasil que individualmente era muito grande. O Brasil foi perceber isso 20 anos depois para ganhar uma Copa do Mundo, onde o Brasil, taticamente, o Parreira ali com o Dunga, com o Mauro Silva, taticamente fez uma equipe muito forte que tinha um Romário e o Bebé para decidir lá na frente. Deu certo. O Filipão, 3 anos depois, com 3 zagueiros, né, foi campeão do mundo, né, e etc. E aí, novamente, as equipes, o mundo precisou, se eles individualmente, agora taticamente estão igual, nós agora precisamos criar uma nova era. Foi a era da gestão. Os clubes com muita gestão, as confederações, a Alemanha fazendo projetos e deu certo, foi campeão em 2014. Então a gestão ela passou a ser fundamental e isso está chegando no Brasil. De uns anos para cá, a gestão é muito cobrada no Brasil, coisa que não era. O clube está gastando muito, o clube está endividado, etc, etc, etc. Então esse papel da gestão
é um papel que vai sendo construído, as gerações elas vão aparecendo, né? Um menino de 15 anos que tinha 5 anos atrás, hoje tem 20, já não é mais um menino, já começa a compreender as coisas não só passional, mas como racional também. Eu acho que isso tudo vai ser o processo que o Brasil está enfrentando e logo, logo as coisas vão estar mais claras por aqui. Antes então da tua sugestão de conteúdo, Alexandre, seguiu-se no teu currículo outra breve passagem pelo Boston City FC, clube atualmente da USL League 2 nos Estados Unidos da América, no qual estavas a trabalhar, estavas a dar consultoria, estavas a tentar apoiar o clube na área da gestão. Novamente, convido-te a dizeres qualquer tipo de ensinamento que tenhas tido dessa altura, até que te chegou o convite do presidente Mário Celso Petralha, ciente de que serias uma mais-valia para o Atlético Paranaense. Considerando então tu que a SAF é o caminho de salvação para alguns clubes, enquanto outros aguardarão, no caso do Furacão, a diretoria, a direção do clube, aprovou o modelo de SAF, por exemplo, no final de 2021, tendo sido reportada a sua ideia de vender 40% do clube, de modo a angariar mais recursos para investir no departamento de futebol. Finalizando então, tendo havido há um ano atrás conversas com os principais bancos do mundo e tendo o clube recebido várias propostas de investidores, de acordo com o presidente Petralha, a ideia passava por fazer uma valuation do clube e conhecer o seu próprio valor, inclusivamente viajaste ao Dubai, supostamente na busca de parceiros, de investidores. Qual é que seria a perspectiva atual do clube a este respeito? O Atlético é um clube único no cenário nacional, né? No cenário brasileiro chega a falar do sul-americano, talvez mais um ou outro ali que possa se igualar. É um clube que, como o próprio presidente diz, é um clube de bairro que tornou-se um gigante. Hoje nós somos terceiro no ranking nacional, sétimo no ranking sul-americano, atual vice-campeão da Copa Libertadores, né? Com vários títulos nos últimos anos, né? Finais e títulos. É um clube extremamente organizado, é um clube que não gasta mais do que tem, é um clube que sabe o que quer, tem a visão clara, tem a sua missão definida, trabalha dentro de um processo muito bem definido há muitos anos. O presidente Petralha me fez um convite que ele queria ampliar isso um pouco. O presidente Petralha tem 24 anos no comando do Atlético Paranaense e jamais investiu no futebol. Ele investiu em estrutura. Talvez tenha a melhor estrutura da América do Sul, uma das melhores do mundo, de centro de treinamento e de estádio. Estádio, sem dúvida, um único com teto retrátil. É um visionário, né, que colocou grama sintética e tudo. Não tem problema de dívida, não tem dívida nenhuma, não tem problema de estrutura. Então, a SAF é aquela pergunta, fazer o que com o dinheiro, né, do investidor? Né? E fazer formação, captação, buscar jogadores, formar jogadores, usar jogadores, crescer o nível do clube, ganhar títulos e vender jogadores. Né? Então, é uma SAF diferente de outras SAFs que está sendo como uma salvação do clube. Para o clube não sumir, tem que ter uma SAF, senão a Agida vão consumir tudo que ainda resta do clube. Aqui é um clube diferente. Eu vejo que depois da eleição, aí a questão política interferiu diretamente, nós tínhamos bastante investidor, mais de 10 investidores interessados, todos ainda continuam interessados, mas todos deram um tempo com a saída do presidente Bolsonaro, a entrada do presidente Lula, que aí é uma questão fora do futebol, mas os investidores externos estão paralisados, esperando para ver como é que o Brasil vai reagir para aí vir. Eu acredito que, naturalmente, o Atlético vai ter fortes candidatos aí para a sua SAF, e repito, é uma SAF completamente diferente de outras que estão sendo feitas, porque aqui não tem que se pagar nada, aqui não tem que se construir nada, aqui tem que se investir no futebol, em jovens para formar equipes e depois partir para o mundo afora. Então é uma situação um pouco diferente. Até porque o presidente Petralha quer ser a referência na América do Sul, não é? Em termos de formação de jogadores. Isso. E formação de jogadores, referência como gestão, que já vem há algum tempo sendo. Né? Eu lembro que eu, no Palmeiras, vim aqui para ver o centro de treinamento que nós íamos construir no Palmeiras. Isso em 2015. Depois, em 2019, eu vim aqui para ver o gramado, entender o gramado em pé, para levar o gramado e levamos. Então, ou seja, isso já vem sendo feito há muitos anos de o Atlético como referência em gestão e estrutura para outras equipes, não só aqui no Brasil, mas na América do Sul inteira. Inclusivamente profissionais que querias contratar, não é? Se não estou vários. Para o Palmeiras. E agora eu estou sentindo na pele. Vários profissionais que eu tinha no passado receberam proposta de várias equipes. Alguns saíram, outros ficaram. E isso tem uma chancela muito forte da marca do Atlético Paranaense. Uma coisa que foi construída e que nos orgulha bastante. Como jeito então de remate final, Alexandre, qual seria aquele livro, filme, documentário, série que gostarias de sugerir a quem nos vê ou quem nos ouve sobre futebol ou gestão desportiva? Livro? Para além, ia dizer, para além... Um livro para o meu,
Em primeira mão, vou dizer que estou lançando um outro livro esse ano, que é um livro de gestão, um livro mais técnico. Esse livro conta muito um pouco da minha história, tem alguns bastidores de contratação, algumas coisas de diretor executivo. Agora eu vou lançar um livro esse ano, um livro mais técnico sobre gestão mesmo em clube de futebol, né? Para quem pensa em ter um clube ou está dentro de um clube, bem organizado mesmo na gestão de negócios, de finanças, bem técnico mesmo, né? Que também vou lançar. E eu vou te dizer que vários dessas séries aí que a gente aprende muito, né? A série do Michael Jordan, né? De gestão de pessoas, de elenco, de ambição por títulos, né? Mas recomendação fica aqui. Tudo começa por um sonho. Alexandre Matos. Fiz isso no momento, como você mesmo disse, tive um ano sabático nos Estados Unidos, aprendi bastante sobre gestão, né? Muita honra, muito carinho por todos lá, e ainda tem até hoje. Até esse final de semana teve a inauguração do Boston City aqui no Brasil, complexo esportivo para formação de talentos. E lá eu aprendi uma coisa que era escrever, por isso que eu ando escrevendo. O Brasil tem pouca literatura de livros sobre futebol, e se eu posso contribuir um pouquinho com algumas ideias, estou fazendo isso. O teu próximo livro já tem data de lançamento ou ainda não? Ou não Vai podes ser esse ainda? ano, aí tá na fase de formatação, vai ser esse ano, com certeza. Acredita aí que talvez até o meio do ano já esteja o lançamento. Alexandre, uma vez mais, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Folha. Muito obrigado a você. Muito A- obrigado, agradeço a você. Muito obrigado. A todos aqueles que nos ouvem, já sabem que podem seguir subscrevendo o canal do Folha no YouTube ou subscrevendo e seguindo também na Apple Podcasts, Spotify, para irem acompanhando mais conversas sobre gestão desportiva. Um abraço a todos.